Então, a partir de agora, a partir desse momento, qualquer um que falar sobre banana vai ficar gravado, tá? E depois vai para o YouTube. Boa noite de novo para vocês. Vou compartilhar minha tela aqui para vocês conseguirem acompanhar. Basicamente, o que eu separei para hoje é uma revisada no Fábio Virtual, alguns detalhes de novo sobre questionário, tarefa, criação de aulas, coisa que a maioria já sabe, mas os professores novos que estão entrando agora ainda não sabem ou podem ter dúvidas, tá? Vou compartilhar a tela aqui, só um minutinho, que hoje eu estou de casa, tá meio complicado aqui de aprender o negócio em um ambiente diferente. Vocês estão vendo minha tela aí? Sim. Tudo bem. Perfeito. Beleza. Minha cachorra latindo, tá vendo aí? Os males do mundo moderno. Só um minutinho, professores. Vou tirar ela aqui do quarto, senão a gente não consegue fazer reunião. A minha ontem ficou aqui comigo. Ganhou o bebê novo, né? Então, Aí eu tirei uma gracinha. Tirei o Voltei. vídeo. Bom, bora lá. O Fábio Virtual, para os professores que já trabalharam esse semestre com a gente, semestre passado, sabem o que é, né? Sabem como chegar aqui, mas para os professores novos, acho que a Juliana está participando com a gente. Acredito que os professores novos vão assistir depois o vídeo também. Para chegar até aquela tela que a gente está, essa tela aqui de login, né, do Fábio Virtual, que é a nossa plataforma AVA, né, a nossa plataforma onde as aulas são aplicadas, a gente vai entrar no site da faculdade, tá? faculdadebertioga.com.br, tá? Vai entrar nessa homepage aqui, né? E aqui no cantinho a gente tem Portal do Aluno e Fábio Virtual, tá? O Portal do Aluno, o link que a gente tem aqui, ele é somente para os alunos acessarem notas, boletos, esse tipo de coisa. Então, é toda a parte acadêmica da faculdade. Os professores não acessam por aqui, tá? Acessam pelo link que eu passei para vocês no WhatsApp. Inclusive, relembrando, quem perdeu o login, não lembra, me manda uma mensagem que eu encaminho de novo, com o link, tudo certinho, tá? Esse portal acadêmico, né? É o que a gente chama de Sponte, tá? Então, o Sponte ele serve para lançar nota, lançar falta, conteúdo programático, esse tipo de coisa, tá? E o Fábio Virtual é onde propriamente as aulas acontecem, tá? Quer dizer, pelo menos no momento de pandemia, né? Antigamente era numa sala de aula. Agora é tudo aqui nesse ambientezinho aqui do Fábio Virtual, tá? Fábio Virtual, você clicando aqui, ele vai te levar já para essa página de login, que é a mesma página que eu estava aqui, tá? O login de vocês é igual no Sponte e no Fábio Virtual. Foi um problema que eu demorei uns aninhos para conseguir resolver. Não sei se vocês lembram, mas os sistemas antigos, cada um tinha uma senha, era uma bagunça, o pessoal esquecia. Eu estou tentando resolver isso, tá? A biblioteca virtual também é o mesmo login, então só da Cengage que muda, tá? E para os professores novos, eu ainda estou cadastrando os logins da biblioteca virtual, demora um tempinho para estar aprovando, tá? Mas é tudo basicamente o mesmo login e vocês já têm no WhatsApp. Eu vou ir fazendo aqui basicamente o que a gente fez antes da pandemia e aí a gente vai revisando. Se vocês tiverem alguma dúvida, algum tópico que vocês querem abordar, é só ir falando, tá bom? Então, para fazer o login bem fácil, digita lá o nome de usuário que eu passei para vocês, a senha. Clique em fazer login. A página inicial que vocês recebem é essa página aqui, tá? Para vocês, vai aparecer as disciplinas que vocês estão como professores, né? Nesse momento ainda não estão todas as disciplinas lá, porque eu estou atualizando todo esse banco de dados, as aulas começam segunda-feira, então até segunda-feira no horário de aula, né? Vai estar lá, tá? Então aí vocês já podem começar a preparar o material de vocês, inserir tudo lá, tá? Essa visualização é bem parecida tanto para professores, coordenadores, alunos, tá? Basicamente aqui ele separa todas as disciplinas e aqui eu criei uma disciplina falsa para a gente poder só treinar, tá? É a mesma disciplina que eu utilizei lá naquele treinamento pré-pandemia, pós-pandemia, sei lá o que era, acho que era pré-pandemia. Aqui aparece o nome de usuário de vocês com a fotinho, tá? Tem o perfil que vocês podem editar, se quiser, tem alguns professores que já colocaram as fotinhas, ficaram bem legais, se vocês quiserem colocar, acho que dá uma aproximação maior dos alunos com a sala de aula real, né? Então, se os professores quiserem editar o perfil, tá? É só clicar aqui em perfil, para quem ainda não sabe, editar perfil, tá?
Aí aqui vocês conseguem editar. Eu peço só para não editar nome de usuário, nem a senha de vocês podem editar, né? Mas não edita o nome de usuário, porque ele funciona com um sistema de login único. Então, se vocês editarem aqui, vai editar no Sponge, pode dar problema em algum dos sistemas, tá? Então, edita só a senha para deixar uma senha mais segura, porque eu passo uma senha aleatória para vocês, tá? E aí aqui embaixo vocês conseguem colocar uma foto de perfil também, tá? É só clicar aqui nesse maisinho, selecionar uma foto lá do seu perfil e colocar. Eu acho legal de vocês colocarem isso daí, tá? Para voltar para aquele menuzinho que a gente estava, é só clicar aqui em disciplinas, aqui em cima, que ele já abre esse menuzinho aqui, tá? Lembrando que o sistema ele funciona também em dispositivos móveis, então celular, tablets, etc. Vocês conseguem, de repente, estar no mercado e precisa fazer alguma coisa rápida no sistema, vocês conseguem acessar também, tá? Eu falo mercado porque eu acho que é o único lugar que a gente está podendo sair atualmente, né? Então, enfim, vocês conseguem atualizar também no celular, tá? Vamos lá para a parte prática, tá? Quando vocês querem colocar alguma coisa na disciplina de vocês, vocês selecionam a disciplina desejada, clique em cima e ele vai levar vocês para a página da disciplina, tá? Todas as disciplinas de vocês, por padrão, vão estar só com essa introdução aqui, só um tópico, introdução lá. Onde vai ter uma mensagem de bem-vindo que vocês podem editar também, personalizar com a cara de vocês, tá? Eu vou ensinar a fazer isso também. Mas, basicamente, as disciplinas se dividem com o nome da disciplina e o conteúdo, né? A gente tem a introdução e aí aqui a gente tem os tópicos, né? Que a gente costuma dizer que esses tópicos são aulas. Então, vocês podem organizar a disciplina de vocês. Também vou ensinar a fazer isso, tá? Então, se vocês quiserem editar a introdução, vocês podem colocar aqui uma mensagem de boas-vindas, de repente, para a disciplina de vocês, ou sobre o que vocês vão falar nessa disciplina, tá? Vocês vêm aqui no geral, vocês podem colocar lá boas-vindas, e aqui digitar uma mensagem para os seus alunos, né? Olá, alunos, sejam bem-vindos à disciplina, sei lá, enfim. E salvar, podem colocar... Todo o sistema de digitação aqui do AVA, ele consiste nessa base aqui, tá? Então aqui você pode colocar negrito, tá? É bem facinho, bem autoexplicativo. Você pode colocar itálico também, tá? Tem algumas formatações aqui, centralizado. Ele só não tem o justificado, muito querido pelos professores. Infelizmente, não dá para fazer isso em linguagem web, tá? Não tem como fazer isso o justificado em linguagem web, só no Word, esses programas de edição de texto, tá? Aqui ele trabalha com texto simples. Então, não tem como fazer isso, tá? Então, a gente tem negrito aqui, itálico. A gente tem as funções também, não sei se eu tinha mostrado para vocês, de inserção de imagem, tá? Vou até mostrar isso para vocês, ó. Vocês clicam aqui nesse quadradinho. Vocês podem colocar um link de imagem, ou se quiser pegar uma imagem do computador de vocês, é só clicar aqui em navegar nos diretórios, clicar nesse enviar um arquivo. Aí aqui vocês clicam em escolher arquivo, ele vai levar vocês para a pastinha lá. Você seleciona a imagem, clica em carregar e ele já vai para a tua aula, tá? Quando vocês selecionam a imagem, é importante marcar esse quadradinho aqui, ó, descrição não necessária, tá? Selecionou lá, descrição não necessária, salvar imagem, porque senão ele vai pedir uma descrição aqui, na hora que eu for salvar, ó, as imagens devem ter uma descrição, não precisa colocar, é só salvar, tá? Então, vocês podem inserir imagens também na sua aula. Aqui a gente tem o comando de vídeo, mas a gente não insere vídeo por aqui, tá? Porque isso pesa bastante no servidor. Não sei se vocês sabem, arquivos de vídeo são muito pesados. Eu lembro que no começo da pandemia, quando a gente falou sobre vídeos, tinha um pessoal subindo vídeo aqui. Não é por aqui, tá? A gente sobe os vídeos no YouTube. Depois, se vocês precisarem e não souberem como subir vídeo no YouTube, tiverem alguma dúvida, é só me chamar também, que a gente preparou um vídeo especialmente para isso, lá no começo da pandemia também. É bem facinho, bem didático, tá? Aqui a gente tem um botãozinho para gravar áudio. Se eu não me engano, ele grava até 30 segundos de áudio. E aí você pode gravar 30 segundos e inserir aqui, tá? Ou vocês podem também gravar um vídeo aqui também, ele grava até 30 segundos, tá? Esse botãozinho que eu falei sobre o vídeo, para vocês não inserirem o vídeo por aqui, vocês podem inserir áudio aqui também. Áudio a gente permite porque é um arquivo um pouco menor, tá? Então ele não pesa no nosso servidor, depois a gente faz uma limpa lá e tá tudo tranquilo. Mas aí vocês podem clicar aqui, ele funciona no mesmo sisteminha da imagem. Vocês só clicam aqui em áudio, tá? Navegar nos diretórios, procura o arquivo de áudio, faz aquele mesmo esqueminha, tá? Inserir mídia, e aqui vocês podem inserir o áudio todo da aula de vocês, tá?
Então, para alunos que às vezes não conseguem ver vídeo, tem uma internet muito ruim, não conseguem ir até a faculdade, vocês podem colocar o áudio também. E é uma opção interessante para dinamizar a aula de vocês. Tá? Então, criei aqui o meu tópico, criei a minha sessão. Eu vou clicar em salvar alterações. E aí vocês vão ver que lá na introdução, nas boas-vindas, já está a mensagem que eu coloquei aqui, ele já mudou o nome do tópico também, tá? E eu posso fazer isso a qualquer momento, aqui no editar sessão, tá? Então, bem simples. Quando eu quero criar uma nova aula, por exemplo, essas aqui são aulas novas que eu já tinha criado naqueles treinamentos que a gente fez. Quando eu quero criar uma aula nova, acho que sem segredo também o pessoal já sabe, criar uma nova sessão, tá? Então, toda aula nova, criem uma nova sessão. Isso ajuda na organização da aula de vocês, não fica aquela bagunça de estar tudo numa sessão só. Então, a gente tem que procurar facilitar para os alunos, até porque dificultar, na maioria das vezes, eles dificultam por si só, né? Então, vamos tentar facilitar, organizar, deixar bonitinho o sistema para cada vez eles terem mais facilidades de acesso, né? Então, você pode organizar a aula do jeito que você preferir. Você pode colocar lá a aula dia 7/8, por exemplo, ou vocês podem colocar por tópicos, por exemplo, direito das coisas, tópico 1, e aí o aluno ele vai saber mais ou menos o que ele vai ver ali. Então, tenta colocar um título descritivo para o aluno não precisar ficar procurando sessão por sessão. Às vezes, olhar ali no nome da sessão e saber o que tem ali, facilita para ele estudar, facilita também para ele poder encontrar a tua aula, responder os tópicos, tá? Aqui em conteúdo, a mesma coisinha que eu mostrei lá nos boas-vindas, na introdução. Aqui vocês digitam todo o conteúdo. Pode copiar e colar de um Word, tá? Então, às vezes digitou todo o conteúdo numa apostila do Word. Copia e cola aqui que ele joga a formatação. Somente as coisas mais específicas do Word que ele não fica 100%, né? Tem recursos do Word que a gente realmente não tem na web. Mas a maioria, se for texto, formatação, ele fica certinho, tá? Tabelas também, ele copia. Pode ocorrer um bug ou outro, mas dá para colocar, tá? Não sei se o professor Joel está aí vendo a gente, mas a gente tem aqui também um editor de equação aqui, ó. O Joel e o Bruno, na verdade, né? Nossos professores de exatas aí. A gente tem um editor de equações também aqui. Muito bom. Vou voltar na frase do Clério, que ele falou ontem, que eu falei que todas as coisas que eu vi eu falava que era muito simples. Isso daqui não é muito simples, tá? Eu não sou tão fã de exatas assim, então depois se o professor Bruno ou o professor Joel preferirem explicar melhor pra gente como que isso daqui funciona, fiquem à vontade, tá? Mas tem bastante função aqui, vocês podem testar depois também. E aqui tem uma visualizaçãozinha, então você formata toda a tua equação e aqui embaixo você vê, tá? Aqui tem todos os símbolos, né, do computador que você pode utilizar para fazer equações, né, montar equações. De repente é um recurso legal para vocês utilizarem nas aulas também, principalmente professores de contábeis e administração. Vamos lá, as funções basicamente são essas, tá? Que a gente tem o sublinhar, tem as formatações, tudo aquilo que eu falei. Obrigatoriamente você meio que tem que inserir algum conteúdo aqui, senão ele não te deixa criar a sessão, tá? Então, eu criei aqui a sessão, ela já vem para a sessão seguinte aqui, né? Após a última sessão que eu criei. Então, eu já tinha 7 sessões criadas, ela virou a 8ª, tá? Se, de repente, eu quero reorganizar isso daqui, quero colocar essa daqui como se fosse a primeira aula, porque é o tópico 1, eu venho nessa setinha aqui, ó, tá? Essa setinha que se chama mover. Então, eu consigo mover essa sessão de lugar. Às vezes, criei na ordem errada, não quero apagar a sessão, não quero perder o que eu fiz. Clico nessa setinha. Ele já me avisa aqui que ele vai mover isso daqui, e aí você vai vir antes da sessão que você quer colocar ele. Então, eu quero colocar ele antes da aula 18/3. Aí aqui ele tem, ó, posicione a sessão direito das coisas, tópico 1, antes da sessão aula 18/3, que era exatamente o que eu queria fazer, tá? Eu clico aqui, ele move a minha sessão lá para a sessão número 1. Então, aqui eu consigo reorganizar os tópicos. De repente, preparei todo o meu semestre lá, criei uma coisinha errada, não vou sair apagando tudo, eu posso mover, tá? Ele estava aqui nessa, apareceu aqui. Ô Yuri, deixa eu só destacar uma coisa. Pode falar, Paulo. Que eu vi que aconteceu o semestre passado. Primeiro, boa noite a todos. Boa noite, Paulo. Boa noite. Boa A gente noite. precisa que cada aula tenha uma sessão. E eu vi várias disciplinas no semestre passado que tinha 1 ou 2 sessões e todo o material lá dentro de 1 ou 2 sessões. Isso é como se fosse, isso daqui é uma sala virtual
E cada dia de aula tem que ter o seu tópico aberto. Então, matérias que tem 20 dias, você tem que ter 20 tópicos. Se tem 40, não vai ter 40 porque são aulas quádruplas agora, né? Então, ou eu vou ter 20 sessões para matérias de 80 horas, ou 10 sessões para... Aliás, eu vou ter 40 sessões para aulas de 80 horas ou 20 sessões para aulas de 40 horas. E aí, cada noite tem 2 sessões. Primeira parte, segunda parte da aula. Sim, exatamente o que eu estava falando para eles no momento da criação de sessões. Apesar de parecer algo simples, é algo essencial, porque como é separado por sessões, tem que estar muito bem organizado para o aluno conseguir encontrar. Não pode acontecer do aluno não conseguir encontrar, às vezes, uma atividade, ou dele querer estudar a disciplina e não encontrar a aula que é sobre isso. Então, eu indico, além de colocar a data da aula, até tinha falado isso, Paulo, de colocar a data da aula e, às vezes, colocar alguma coisa que meio que descreva o que vai falar, um tópico, de repente, uma palavra-chave, para o aluno conseguir saber o que ele vai estudar ali naquela aula e, de repente, se ele quer estudar, ele consegue encontrar aquilo com facilidade, né? E é importante que cada dia tenha as 2 aulas distintas. Isso eu tinha até conversado com as coordenadoras que iam passar aí para os seus cursos, mas que, apesar de ser 4 horas por noite, tem que ter as 4 aulas de Zoom. No horário do intervalo no horário da segunda aula volta, se for atividade, consta aqui que é atividade, qual foi a atividade, se foi em grupo, igual a gente faz no planejamento de aula normal. E o Zoom tem que ter o acompanhamento lá do professor nos 2 horários, né? Porque senão a carga horária presencial com os alunos fica pela metade. Obrigado, Yuri. Paulo, aproveitando, Paulo, pelo que eu entendi, professor Figueiredo, pelo que eu entendi, nessa sessão, como são aulas duplas, então a gente cria 2 sessões com a mesma data para a primeira aula e para a segunda aula. É isso mesmo que eu entendi? Isso mesmo. Das 7 às 8h40 uma sessão e das 8h50 até 10h30 outra sessão. Tá. Até porque os links eles vão ficar inseridos na sessão também, tá? Então, só para deixar claro, na verdade a gente não vai utilizar link, né? Vai utilizar a ID de sessão. Mas é legal, às vezes, vocês colocarem o link aqui também até para facilitar, né? De repente o link com o ID naquela aula, porque o aluno já acessa e já sabe, tá? O link vai ser por sala de aula, não vai ser por disciplina. Sim. Mas a gente vai tentar deixar organizadinho para ninguém se perder aí, né? Semana que vem, com a licença já adquirida, a gente já vai fazer os testes, vai gravar isso certinho para vocês de como acessar, como entrar naquela sala, né? Mas vai ficar bem didático, vai ficar legal, tá? Só para a gente prosseguir, então, eu estava falando do mover, né? Onde a gente consegue mover os tópicos. Aqui nesse olhinho que a gente tem ao lado, a gente tem o esconder tópico, tá? Então, de repente, se você quiser planejar todo o teu semestre, criar todo o teu semestre aqui com tuas 20, 40 aulas, vocês podem, tá? Como é que você faz isso? Tem 2 funções, na verdade. Tem uma função que é mais avançada, que você faz algumas configurações para que o sistema sozinho libere as aulas no horário e no dia que você quer. Só que isso daí dá um trabalho, tá? Isso daí eu só faço nas disciplinas EAD, porque isso daí demanda um bom tempo de configuração, tá? Mas eu vou ensinar para vocês uma função que é fácil de fazer e aí você só tem a dificuldade de ir lá abrir ou fechar esse olhinho, vamos utilizar essa palavra, né, esse termo, tá? Então, se você criou todo o teu semestre, vamos supor que essas 8 aulas são todo o meu semestre aqui, tá? Criei todo o meu semestre, coloquei todo o conteúdo, tanto de vídeo, de texto, atividade, fiz toda a criação lá do semestre. Eu posso vir aqui, por exemplo, na aula 2, que eu quero que os alunos não tenham acesso, nosso querido Marcelo Pereira aqui, ó, e eu posso clicar aqui no olhinho, ó, esconder tópico. Aí ele aparece aqui, ó, não publicado para alunos. Os alunos não conseguem visualizar essa aula, mas ela está aqui, ó, tem uma aula completa com todos os recursos que eu quiser. Eu criei tudo aqui, mas os alunos não conseguem visualizar, tá? Só tem que se atentar também, eu vou mostrar lá na frente, que as tarefas, vocês têm que fazer isso dentro da tarefa também, tá? Esconder a tarefa. Senão, aparece para eles no relatório de tarefas que eles ainda precisam fazer. Mas vocês podem colocar data também para abrir e fechar a tarefa, então aí vocês impedem que eles acessem, tá? Mas aí você clica aqui no olhinho e aí eu desativo as aulas que eu não quero que os alunos vejam, tá? E aí quando chegar o dia da minha aula, quando eu quiser liberar essa aula, eu só venho a aula de novo e desmarco o olhinho
e aparece lá para o aluno a notificação de que ele tem uma aula nova lá, ele consegue acessar essa aula normalmente, tá? Vamos lá. Outro recurso interessante é o xizinho aqui, vocês podem excluir. Então, errou qualquer coisa, postou conteúdo na disciplina errada, sei lá, colocou algum conteúdo que não era para estar aqui, colocou as respostas da prova ao invés de colocar a prova, clica no excluir, tá? Você clica no excluir, ele te dá um aviso aqui perguntando se você tem certeza que quer excluir isso, clica em excluir sessão, ele exclui essa sessão, tá? E ele já automaticamente, assim que você exclui, ele reorganiza as sessões na ordem, tá? E outro recurso legal é o destacar, tá? Que a gente também chama de aula atual, tá? Então, se de repente, como o Paulo falou, vocês vão colocar 20, 40 aulas aqui. Para o aluno achar a aula atual, fica difícil. Então, você vai lá, por exemplo, na aula de hoje, e aí você clica nesse ícone aqui de lâmpada, tá? Você clica na lâmpadazinha, ele vai marcar a aula como atual. Sempre que o aluno abrir a tua disciplina, ele já vem direto para essa aula. Ele não precisa ficar procurando nem vendo esse marcador de atual. Ele fica como se fosse uma homepage, né? Uma página inicial da tua disciplina, tá? Então, bem simples esses 4 recursos aqui, mas a gente utiliza bastante, tá? Um outro recurso que a gente utiliza bastante também é o recurso de colocar vídeos aqui no nosso conteúdo, né? Alguém quer falar alguma coisa? Edson, professor Edson. Pode falar, professor. Interromper. Nessa questão da aula atual, é possível fazer um comando para ser automático? Que nem eu. Não, você tem que criar a sessão e depois já marcar a atual. Tá? Se você criar uma outra sessão depois dessa aula de hoje, por exemplo, que eu coloquei aqui como atual, e não marcar a próxima sessão como atual, ele vai ficar com a aula anterior como atual, mesmo que tenha sessões depois, tá? Então só tem que tomar cuidado que se vocês forem utilizar isso daqui, tenha o cuidado de sempre atualizar a aula que é atual, tá? Senão ele vai sempre marcar uma aula antiga como atual, tá? E assim que você marca outra aula, por exemplo, se você marcar a aula de ontem como atual, ele desmarca a seguinte, tá? A aula que estava, a aula anterior, né? Na verdade. Tá? Okay. Então, outro recurso que a gente utiliza bastante também é a inserção de vídeo, tá? Ele tem uma integração nativa com o YouTube. Então, você pode pegar... Oi? Só uma curiosidade, essa bolinha verde aqui na reunião 4 do Zoom, o que é essas bolinhas que ficam aqui, a bolinha verde, ticado? Elas são bolinhas de andamento. Vocês vão perceber que só tem ela onde eu inseri a atividade que computa a conclusão, tá? Então, por exemplo, se eu coloquei lá que o aluno tem que digitar alguma coisa nesse fórum para poder concluir essa atividade, ele só marca essa bolinha se o aluno tiver concluído, tá? Então, é só se eu pedir conclusão de alguma coisa. Se eu não colocar nada, não tem problema. Isso daqui é puramente, eu chamo de visual, né? Porque tem alunos, por exemplo, tem professores, por exemplo, que colocam atividades de anexo e esquecem de desconfigurar a conclusão. E aí, quando o aluno não abre aquele anexo, dá que ele não concluiu a aula. O aluno fica todo preocupado. Meu Deus, eu não concluí a aula, final do semestre, vou reprovar, não sei o que, não sei o que. Falei, cara, era só tu ter aberto, às vezes, um anexo, o professor deixou ali, pode ignorar, isso daí é puramente visual. Às vezes, dá uns bugzinhos também, não marca, tá? Mas é sempre interessante que esteja tudo com a bolinha verde aqui, porque se tem conclusão, era para ter sido concluída, teoricamente, né? Mas é isso, tá, professora? Conseguiu entender? Professora? Tudo bem. Tranquilo. Entendi. Obrigada, Yuri. Obrigada. Eu explico melhor quando a gente passar pelas atividades, que a gente consegue entender melhor, tá? Mas aí eu estava falando sobre os vídeos, tá? Então eu consigo inserir um vídeo aqui nativamente do YouTube, tá? Para fazer bem simples, eu entro na minha sessão, posso pegar qualquer vídeo lá do YouTube, vou procurar qualquer coisa aqui, propaganda da Nike aqui. Eu só copio o link, tá? Eu copio aquele negocinho que fica lá em cima, tá? O link do YouTube que você tiver, e a gente cola aqui, ó. Eu peguei uma propagandinha aleatória aqui, colei o link, ele vai ficar assim como link, e a partir do momento que você salva, ele já atualiza aqui com o YouTube, tá? Então isso aqui, de repente você quer colocar um trecho de um filme, quer colocar um trecho de alguma aula gravada, um documentário, alguma coisa que está no YouTube, que está disponível no YouTube, vocês podem colocar, tá? Isso daqui não dá problema nenhum de direito autoral, porque o que você está fazendo aqui é só redirecionar uma coisa que já está no YouTube, tá? Então se está no YouTube é porque o direito autoral é da pessoa lá.
a partir do momento que o aluno dá play aqui, o dinheiro da monetização, né, do YouTube vai para a pessoa que postou o vídeo, não vai para lugar nenhum da nossa plataforma, tá? Isso daqui é só um plugin mesmo do YouTube. Então aqui vocês podem inserir o que vocês quiserem, tá? Passei aqui bem rápido por essa parte de sessão, mas basicamente é texto, vídeo, áudio que vocês podem inserir, tá? Atividades de aprendizagem são os recursos que a gente pode inserir na nossa aula para dar interatividade, né? Eu vou dar um panorama aqui para vocês, porque não dá para explicar tudo. Não sei se o pessoal lembra, lá no começo da quarentena a gente fez umas 5 ou 6 reuniões para ir explicando cada um desses tópicos. Inclusive eu vou mandar de novo no grupo dos professores. Hoje eu vou ensinar vocês um pouquinho da tarefa e um pouquinho do questionário só. E aí eu acredito que basicamente é isso que a gente precisa para poder fazer uma aula aqui por completo, né? Também os anexos, né? Eu vou começar até por eles, tá? Até pelos anexos. Então, em toda a sessão, vocês vão perceber que se você descer até o final da sessão, a gente tem esse botãozinho aqui de criar atividade de aprendizagem, tá? Então, em toda a sessão a gente tem isso daí. Eu quero inserir uma atividade de aprendizagem naquele tópico que a gente está criando junto aqui, tá? Eu clico aqui, ele vai aparecer uma série de recursos, tá? Isso daqui são os plugins, né? São as opções que a gente tem no nosso sistema para dar interatividade para a nossa aula, tá? Nessa primeira aba de atividades, a gente tem o chat. A gente pode incluir um chat para conversar com os alunos. Normalmente isso daqui, não sei se vai ter tanta usabilidade, porque a gente vai utilizar o Zoom, né? E o acompanhamento vai ser quase que direto no Zoom, mas vocês podem criar, de repente, um chat para criar uma discussão sobre alguma coisa lá também, tá? Para fazer a chamada também. Você também pode fazer, mas acho que o do Zoom é mais usual, né? A gente já vai estar tendo aula em vídeo e já fazer a chamada por lá. Não sei se o chat daqui vai ser tão usual, mas ele é bem simples de configurar. Também tem um vídeo sobre isso que a gente fez, também vou mandar no grupo de professores para vocês. A gente fez lá no comecinho da quarentena, tá? Tem os fóruns, é mais ou menos a mesma coisa que o chat, só que aqui você pode propor discussões, né? Isso aqui é bem legal de estar fazendo. Eu não vou ensinar hoje também, porque também tem um vídeo que a gente preparou do começo da quarentena, vou mandar para vocês. Eu vou ensinar só o essencial hoje, tá? Que são os questionários, as tarefas, tá? Aqui a gente tem mais um monte de opções, tem a enquete, que é bem parecida com aquela do Zoom que a gente viu. Esse sistema de frequência ele não funciona, tá? Do jeito que a gente queria. Infelizmente, já testei várias vezes, é bem difícil de configurar, não funciona. A gente tem aqui também a opção de lição, mas a gente utiliza normalmente para isso a tarefa, tá? Então essas duas opções eu vou ensinar para vocês hoje. E aqui na guia recursos, a gente tem alguns outros recursos interessantes, tá? Então a gente pode anexar um arquivo, pode ser ele um PDF, a gente pede para não colocar vídeo, né? Mas pode ser um PDF, um Word, um Excel, um PowerPoint, pode ser algum modelo de trabalho que vocês querem que o aluno entregue, pode ser uma imagem, enfim, pode ser um monte de coisa. Yuri, tem uma ferramenta, eu sei que não vai ser motivo desse vídeo aqui, mas tem uma ferramenta interessante, um recurso, que é o Wiki. Essa Wiki, como foi falado ontem, o negócio de trabalhar em grupos, ela é interessante, principalmente para disciplinas que queiram formar textos sobre algum assunto. E aí, de repente, os alunos, cada um contribui com uma parte desse texto. E aí, depois, o texto se completa com o grupo. Sim. E aí cada um marca. Eu acho interessante essa ferramenta justamente na criação de algum texto em grupo. Sim. Porque aí cada um participa de uma forma, alimentando esse texto. Eu acho interessante essa... Mas, claro, não seria talvez para todas as disciplinas, né? Mas ela não é uma ferramenta essencial. Na verdade, serviria, de repente, para uma disciplina de... Ela não é essencial, não é essencial. Sim. Ela é uma ferramenta que serviria, de repente, para uma disciplina de metodologia científica, esse tipo de coisa que você pode utilizar. Mas o que ela faz, basicamente, é o que o Wikipédia faz. Para quem não sabe, o Wikipédia, acho que todo mundo conhece aqui, ele é um catadão colaborativo, né? Onde todo mundo pode colaborar com informações ali. Tanto que tem muitos professores que questionam colaborativa. Questionam a veracidade dos fatos que estão ali, porque todo mundo pode digitar o que quiser ali e depois que o Wikipédia aprova, fica lá. Então tem muita coisa ali que às vezes não é real. Mas isso daqui funciona mais ou menos como o Wikipédia mesmo. Você cria uma discussão, tá? Você cria como se fosse um fórumzinho mesmo, e aí as pessoas vão
criando esse texto. Vira tipo uma página do Wikipedia onde todo mundo pode ir colaborando, tá? É uma ferramenta legal que o professor pontuou aí. Se vocês quiserem, tiverem interesse em aprender essa ferramenta, vocês podem mandar a mensagem no privado lá, e aí se tiver um quórum legal aí de professores que querem utilizar ela, eu gravo um vídeo bem completo mesmo, explicando como configurar, como funciona, cria um perfil de aluno para mostrar a visualização do aluno também, porque é interessante a gente saber como o aluno visualiza, né? Mas se tiver interesse do pessoal, eu mostro isso para vocês também, tá? Mas como eu disse, hoje eu vou focar um pouquinho no essencial mesmo, para criar aquela aula basicona que tem atividade, que tenha uma tarefa, um envio de arquivo, as coisas que a gente mais utiliza, né? E aí depois, se vocês quiserem recursos diferentes, a gente pode, de repente, marcar também aquelas reuniões que a gente fazia, toda segunda a gente tinha um horário que a gente tirava dúvidas, etc. Tá? Só para a gente prosseguir, então, aí eu estava falando do arquivo, né? A gente pode subir arquivos aqui. Tem essa função também de pasta, onde a gente cria uma pasta como se fosse do nosso computador e lá a gente coloca vários arquivos. Então, de repente, em metodologia científica, eu crio uma pasta onde eu coloco modelos de artigos. E aí lá tem todos os modelos para você entregar o seu artigo, entregar o seu slide, enfim. Você pode criar uma pasta como se fosse o seu computadorzinho e isso daqui fica mais organizado, né? Para o aluno ficar melhor a visualização, tá? Eu vou começar pelo mais simples, que é o arquivo, mostrando para vocês, tá? Eu sei que quase todos vocês utilizam arquivos que vocês mandam frequentemente para os alunos. Então, isso daqui é uma função legal, tá? Não precisa ficar criando aquele e-mail para mandar para o e-mail da sala um arquivo, pode mandar tudo por aqui, que todos os alunos matriculados recebem, tá? Clicou lá em arquivo. Aqui em nome, você pode dar um nome diferente para o seu arquivo. Então, se de repente teu arquivo está com aqueles nomes aleatórios lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, arquivo final, não aguento mais essa turma, socorro. Você pode colocar outro nome aqui, tá? Então, você pode colocar lá modelo de arquivo, tá? E esse nome aqui ele vai ficar como se fosse o nome do teu arquivo mesmo, tá? Aqui no cantinho, a gente tem algumas configurações que vocês vão ver durante tudo que você cria no sistema tem essas configurações aqui e elas vão variando dependendo do que você está criando. Mas tem muita coisa que é parecida, tá? Configuração comuns de módulos, pode ignorar, tá? Isso aqui só serve para turmas modulares, a gente não tem isso configurado no sistema. Aí a gente vai ver aqui acesso restrito e conclusão da atividade. Acesso restrito, você pode adicionar algumas restrições com base em condições. Tá? Isso daqui é um pouquinho complicadinho, tá? Se vocês quiserem também, eu gravo um vídeo falando sobre isso, porque você consegue configurar, de repente, atividades só para alguns alunos. Uma atividade de recuperação que só alguns alunos vão ver, nem todos vão ver. Vocês conseguem fazer isso também, tá? Podem configurar com código de liberação, com base numa nota. Então, se o aluno tirou uma nota, ele consegue ver isso daqui. Se não, ele não consegue. Você cria uma trilha de aprendizagem só para aquele aluno, personalizado, tá? Eu posso ensinar isso, mas isso aqui é avançado, não dá para ensinar em alguns minutos, tá? Principalmente porque cada coisinha dessa que você seleciona tem uma configuração diferente, tá? Então aí a gente minimiza aqui o acesso restrito, isso daqui vocês vão ver. Oi. Isso daí que você ensinou agora, daria para o lance do exame? Porque quando eu fiz o exame, todos os alunos visualizaram. Sim. Tá. Dá para configurar, mas bem no começo, no final do semestre lá, a gente já estava muito corrido, não tinha como gravar um vídeo só sobre isso, explicar para todos vocês. E aí fica imaginando, por exemplo, se algum professor faz alguma coisa errada nesse sentido e o aluno não consegue visualizar o exame. Então, assim, como eu disse, é uma opção um pouquinho avançada. Eu gravo um vídeo ensinando e a gente pode ir testando ao longo do semestre para quando chegar lá no exame todo mundo conseguir configurar. Mas é um recurso bem avançado que tem que tomar cuidado. Por exemplo, às vezes a gente configura um pontinho errado aqui. Por exemplo, eu costumo utilizar com base no e-mail do aluno. Então, eu pego lá, cadastro os e-mails dos alunos que estão de exame, coloco o e-mail do aluno. Se o e-mail bater com o que está no perfil dele, ele consegue visualizar. Então, é uma função que tem aqui. Mas aí, se eu digito o e-mail do aluno errado e o aluno não faz o exame, não consegue visualizar o exame, a culpa é minha que ele não realizou o exame. Foi um erro meu. Então, isso daqui tem que ter um cuidado imenso na hora de você configurar, tá? Porque qualquer coisa que você configura errado, o aluno não visualiza, pode dar um BO tremendo, né? Mas eu vou ensinar assim isso daqui para vocês, vou gravar um vídeo depois sobre, aí quem tiver interesse, quiser ir testando durante o semestre, pode ir testando, mas tenha em mente que no começo, se errar qualquer coisa, vai ouvir bastante de aluno, viu?
Eu sei por experiência própria. Conclusão de atividade é justamente aquela setinha, aquele chequezinho de certo que a professora Thaís perguntou, tá? Tudo que você configura no sistema, ele automaticamente entende que o aluno tem que concluir aquilo. Mas nem sempre o aluno tem que concluir aquilo realmente. Às vezes é um anexo que você pode colocar como opcional para o aluno baixar ou não. E é aqui que você configura isso, tá? Por padrão, ele coloca nisso daqui, ó. Os alunos podem marcar manualmente a atividade como concluída. Então, o aluno ele pode ver ou não o tópico, fica a setinha verde lá para ele, ele clica lá no verdinho e marca se ele concluiu ou não. Ele marca a hora que ele quiser, independente se ele vê ou não. O sistema deixa ele marcar. Isso daqui é para um controle do aluno. De repente, o aluno quer se organizar. Ah, já fiz essa tarefa, vou marcar. Ah, já fiz essa, vou marcar. Não indico deixar assim, porque... Pode falar, professor. Isso aí já é igual, quase idêntico do questionário, né? Sim, sim. Não, isso daqui tem em tudo. Vocês vão encontrar em tudo que você cria no sistema. Como eu falei, se você colocar um texto e colocar conclusão de atividade, ele vai pedir para o aluno concluir ou não aquilo, tá? Mas isso aqui você encontra em tudo. Se você deixar isso daqui, o aluno pode marcar a qualquer hora se ele concluiu ou não. Não indico deixar assim, principalmente em questionários, tá? Então, cria o costume de tudo que você criar no sistema, verificar essa opção aqui, tá? Porque tudo que a gente cria, ele deixa isso daqui, e se o aluno não marcar, vai dar que ele não concluiu, o aluno vai perguntar para você depois o que ele não concluiu na tua disciplina, tá? Se é um anexo, é um negócio que não é obrigatório, o aluno não precisa baixar, não precisa visualizar obrigatoriamente para ter a experiência completa da tua aula, deixa aqui, ó, e não indicar a conclusão de atividade. O aluno ele vai baixar isso daqui, se ele baixou ou não, não vai precisar indicar, tá? Se ele fez a visualização disso. A última opção é o mostrar a atividade como concluída quando as condições forem satisfeitas. E aqui a gente pode configurar algumas condições com base no que a gente está criando, tá? Então, por exemplo, se eu estou criando um questionário, você pode colocar uma nota de aprovação. O aluno ele só concluiu a atividade quando ele chegou naquela nota. Se ele não chegou, ele não conclui. Nesse caso aqui do arquivo, ele só tem isso daqui mesmo. Ó, o aluno deve visualizar essa atividade para concluí-la. Então, ele precisa pelo menos baixar o teu anexo para o sistema entender sozinho o que foi concluído. Ele já marca que foi concluído, tá? Vocês podem deixar isso daqui também, tá? Ou deixar ou não indicar. O do meio eu não indico vocês deixarem, tá? Expectativa de conclusão. Vocês podem marcar uma expectativa de conclusão, tá? Então, se o aluno... Vocês podem colocar uma data para que o aluno baixe isso, tá? Como se fosse uma data limite, um prazo, né? Para que o aluno conclua. Lembrando que o arquivo, diferente do questionário, o aluno sempre pode baixar independente da data que tu colocou aqui, tá? Ele só não vai concluir a atividade depois dessa data, mas ele pode baixar, o arquivo fica disponível para ele. Para subir o arquivo, vocês clicam no maisinho, ele vai vir para essa telinha é padrão, vocês vão perceber, tá? Vocês vão escolher arquivo, e aqui vocês podem selecionar o arquivo que vocês quiserem, tá? Você pode selecionar a imagem, pode selecionar qualquer coisa, tá? Do seu computador. Não vou selecionar nada, porque eu estou só dando de exemplo para vocês, tá? Na verdade, vou selecionar aqui uma imagem qualquer, vou colocar uma imagenzinha aqui aleatória, e aí carregar esse arquivo, tá? Só para vocês verem as telinhas como fica. Ele demora um tempinho, mas aí ele sobe, seu arquivo fica lá. Você pode subir mais de um arquivo, tá? Lembrando que nesse modelo aqui, você sobe um arquivo por vez. Naquele sistema de pasta, você pode subir vários, tá? Depois que você terminou aqui, salvar e retornar ao curso, ele vai levar a gente lá para o primeiro tópico que a gente criou, tá? Então tá meu vídeo, tá o oizinho, e aqui tá o arquivo escrito modelo de artigo com a imagem que ele já colocou, tá? Eu posso expandir quando é uma imagem. Se é um PDF, ele fica só o íconezinho de PDF, e aí vocês podem fazer, baixar ou não aquele PDF, tá? Aqui tem aquelas opções que eu mostrei para vocês, de mover, então você pode mover isso para outro lugar da aula. Aqui, se você colocou alguma coisa errada, você pode editar, ele vai te levar para essa telinha aqui, ó, de novo, tá? Onde eu posso fazer todas as configurações de novo, se eu esqueci qualquer coisa, eu não preciso criar outro e excluir esse, tá? E aqui eu posso excluir, ocultar, duplicar, enfim. Esse PLD aqui, Planejamento de Aprendizagem Personalizada, que a gente chama de PLD aqui no sistema, né? Que são as trilhas de aprendizagem. Vou pedir para vocês não mexerem, são algumas funções meio avançadas também,
tá? Eu vou excluir aqui porque eu não quero que isso fique na minha aula, não tem nada a ver com minha aula, tá? Eu excluo, ele já some daqui. Então, isso daqui é o recurso de arquivo, tá? Alguém tem alguma dúvida nessa parte de arquivo? Quer perguntar alguma coisa? Yuri, ao lado tem um botão de anexar. Também pode ser mandado pelo outro botão, né? Em vez de ser de recurso, pode ser mandado por esse outro botão, não pode? Pode. Você pode ir em uma pastinha sua, arrastar para cá, tá? Ou clicar aqui e faça uma busca, tá? Então, você pode abrir uma pastinha sua e arrastar isso daí para cá. Também pode, tá? E aí, depois que você anexa aqui, ele te leva para a mesma tela onde você configura. É mais rápido do que clicar aqui, tá? Então, tem as duas opções. Tá? Eu ensino por aqui porque é o caminho, né? Mas aqui você pode fazer também se tiver mais facilidade. Tá? Então, criar atividade de aprendizagem. Isso aqui eu ensinei para vocês, tá? As outras opções também são opções legais. Isso aqui dá para utilizar quase tudo. Então, aqui em URL, para quem ainda não está totalmente digital, o URL é o nosso link, tá? É link. A URL é a mesma coisa que link. Então, de repente, eu quero colocar um link para um site, de repente, um link de um artigo do Google Acadêmico. Eu posso copiar aquele link, colar aqui, ó. Eu copiei aqui o link da Faculdade de Bertioga, site da FAB. Posso colar ele aqui, tá? Aqui eu posso colocar uma breve descrição, tá? Então, este link leva diretamente para o site da FAB. Opa! Então, eu posso configurar isso daí. Se eu quiser que essa descrição mostre junto ao link, eu ativo isso daqui, ó, exibir descrição na página do curso. Então, o aluno já vê a descrição lá na página principal. E aqui a gente tem aquelas mesmas opções que eu mostrei para vocês, lembrando do conclusão de atividade. Se eu deixar no padrão, o aluno vai ter que concluir o link da FAB. Isso não faz sentido nenhum. Então, eu posso marcar aqui o não indicar conclusão de atividade. É só um link, o aluno pode abrir ou não. Tá? Então, bem simples. Posso clicar em salvar e retornar ao curso, tá? Se eu clicar aqui, ó, ele fica aqui bonitinho que fica. Fica o link, ele não fica aquele link azulzão no meio do meu texto. Eu posso colocar lá no texto, ó, todos os links necessários estão lá abaixo. E aí que eu coloco todos os links que eu preciso. Posso colocar mais de um, tá? Então, o link da site da FAB fica bonitinho aqui. Esse link leva diretamente para o site da FAB, eu clico, já vou para o site. Tá? Então, vocês podem fazer isso com tudo, tá? Bem legal essa opção também. As mesmas opções, isso aqui é padrão. Ó, mover, editar e aqui excluir, ocultar ou duplicar. Então, se eu clicar no duplicar, ele cria outro igual. Tá? Uma coisa... Oi. Me permite? Eu não sei ainda como é que a gente vai fazer para disponibilizar os vídeos gravados. Tá? Mas eu vi que no semestre passado teve muito professor que colava o link no corpo da edição e outros professores colocavam o link aqui na URL. Sim. Os dois dá certo, mas eu particularmente acho melhor fazer como o Yuri fez. Se você colar no corpo de edição, fica o vídeo, ele fica esse quadrinho do vídeo aberto. Né? Porque eu já vi para um aluno falar, o professor fulano não colocou o link. Eu fui procurar lá na página, estava em URL lá embaixo o link, ele é mal visualizável. Então o vídeo é legal colar lá no corpo da sessão, que aí aparece esse quadrinho aí, que nem o Yuri colocou. Sim. E isso aqui já funciona nativo até no celular, então isso aqui é bem legal. Esse é melhor, é. Sim, isso aqui é... Se não subir, alguns fizeram download do vídeo e subiram para a nossa plataforma. Eu passei isso para eles. Eu passei isso para eles. Pelo amor de Deus, que vai abarrotar o nosso servidor e depois vai a cobrança de alguns milhões, na verdade, porque o Moodle é assim, né? O Moodle, qualquer coisinha que a gente faz, tem alguma cobrança, assim, depois, né? Tanto de limite de usuários, limite de arquivos. Tem que ter a linkagem do YouTube, aí que fica mais leve, inclusive, para usar no celular. Sim. Eu também passei para eles que eu vou mandar aquele videozinho onde eu ensinava a subir os vídeos para o YouTube, configurar a sua conta. Legal. Então, cada professor vai ter seu canalzinho lá e não precisa se preocupar com exposição, porque no YouTube você consegue configurar para as pessoas só visualizarem seu vídeo com o link. Então, só os seus alunos vão visualizar seu vídeo, a menos que eles espalhem o link por aí. Perfeito. Mas podem ficar despreocupados nesse sentido, tá? Então, URL, função bem legal para colocar sites. Oi, professora. Pode falar, pode professora. concluir, depois eu pergunto. Não, eu gostaria que você, de repente, me ajudasse a socializar com os professores
que dão aula no curso de pedagogia, aquela informação que você me passou sobre a Cengage. Eu havia perguntado sobre a possibilidade de colocar o link do livro direto, né? Isso mesmo. A Cengage, que é a biblioteca virtual de pedagogia, infelizmente ela não permite colocar um link aqui direto, o aluno clicar e já ir para o livro. Ela até direciona para a biblioteca, mas quando o aluno loga, ele volta para a página inicial, é diferente da Saraiva, tá? A da Saraiva, que é dos outros cursos, você consegue colocar o link do livro aqui, o aluno clica, ele loga e vai para o livro, tá? Ele só precisa fazer o login nas duas plataformas, porque a gente, infelizmente, ainda não consegue ter um sistema de login único. Primeiro, porque é muito caro, e segundo, porque a gente teria que ter integração com todos esses sistemas, o que também é inviável, tá? Então, para a Cengage, de repente, uma forma de vocês utilizarem isso é colocar a referência do livro. De repente, tirar um printzinho da capa e colocar livro disponível na biblioteca da Cengage e colocar aqui o linkzinho lá, aqui no site da faculdade, ó. Opa, minha internet deu uma travadinha aqui. Aqui no site da faculdade, biblioteca virtual, tá? Vocês podem copiar esse link e colocar lá. Então, você pode colocar, esse livro está disponível na biblioteca virtual da Cengage da faculdade. E aí, infelizmente, fica para o aluno a função de pesquisar esse livro. A gente não tem como colocar direto o do Cengage, tá? O da Saraiva até dá, o da Cengage, ele tem esse defeitinho aí. Beleza. Tá? Os professores que ainda não sabem o login ou não receberam ainda, podem me chamar no WhatsApp que depois eu mando para vocês, tá? Alguns eu ainda estou cadastrando. Infelizmente, a gente tem que cadastrar manualmente o login aqui, tem que fazer um para cada sistema, porque é um diferente do outro. Mas eu estou cadastrando e estou tentando manter um padrão, né? A da Saraiva, ela me permite manter um padrão de login. Então, eu cadastro igualzinho do Sponte para todo mundo. A da Cengage tem e-mail, tem uma série de coisas que eles... Infelizmente, a gente tem que mandar logins diferentes, tá? Mas eu mando todos para vocês certinho durante essa semana que vem, tá? Então, só para prosseguir, a URL que eu mostrei para vocês, tá? Eu vou mostrar para vocês, então, o panorama da tarefa e do questionário, e depois eu envio aquele vídeo completão que a gente tem sobre as tarefas, tá? Então, aqui a gente tem a função de questionário, tá? Vou explicar a diferença das duas, tarefa e questionário. Por nome parece a mesma coisa, mas não é. Questionário serve para perguntas de múltipla escolha ou dissertações, tá? Ele fica como se fosse uma provinha mesmo. Então, o aluno ele vai responder online ali. Tá lá o enunciado da pergunta. Escolha entre verdadeiro ou falso. Aí lá embaixo tem a bolinha, verdadeiro ou falso. Para quem já fez algum cursinho EAD, alguma coisa assim, já sabe o que é. É literalmente um questionáriozinho mesmo, onde você pode escolher. Também tem a opção de escrever, você pode colocar uma dissertação lá, colocar um texto curto, tem essas opções, mas ele fica como se fosse uma provinha. Fica uma página inteira, onde o aluno vai passando questão e respondendo, tá? Tarefa é basicamente como se você chegasse na sala de aula e pedisse para o aluno te entregar um trabalho até dia tal. Então, eu costumo separar assim as coisas. Questionário, o aluno responde a provinha online. Ele é um pouquinho chatinho de configurar, porque tem algumas peculiaridades, mas eu uso bastante ele, eu gosto bastante dele, tenho um carinho. Mas tem professores que não gostam, tem bastante configuração. Tá? Vocês estão me ouvindo aí, pessoal? Estamos. Estamos sim. Tranquilo. E tarefa seria como se fosse a solicitação mesmo de um trabalho. Então, eu chego lá na sala de aula, quero um trabalho em PDF até dia tal. Então, é isso que é a tarefa. Eu costumo escrever assim. Tá? Pode ser um trabalho lá que você fez, um modelo em Word cheio de múltipla escolha para o aluno subir. Pode, tá? Mas é mais indicado que você faça isso aqui. E o questionário ele tem umas peculiaridades legais. Entre elas, uma que facilita a vida de vocês, e eu adoro isso, por isso que eu gosto do questionário. A tarefa não se corrige sozinha. O professor vai ter que ir lá, aluno por aluno, e corrigir cada um. Então, é a vida de professor mesmo no nível hard, né? O questionário é para o nível easy, aqui, para a galera aqui do TI que gosta que as coisas se corrijam sozinhas. Tem uma chance de falha? Talvez. Mas as coisas se corrigem sozinhas, isso facilita muito a vida se você configurar certinho. Nossa, descarrega boa carga do professor, assim, que vocês podem utilizar esse tempo para, de repente, focar mais nas aulas e esquecer um pouco de correções, né?
Até porque correção cansa demais. Acho que todo professor deve cansar de ficar corrigindo prova por prova, pegar gabarito para ficar fazendo. Aí você só corrige a dissertativa, o resto. Você só corrige dissertativa se você configurar. Se tua prova for múltipla escolha, aí você está nadando nas nuvens, assim. Tranquilo. Você está deitado no pudim, né? Você configura tudo lá e tá tranquilo, tá? Então, cria o questionário, tá? Para criar, só clicar lá em questionário. Mesmas configurações do que a gente tem, vocês vão ver que ele segue esse layout padrão, esse formato padrão, tá? Aqui em nome eu posso colocar o nome para essa prova. Então, prova do dia 7/8. Aqui é legal também, como nas sessões, manter uma organização, para o aluno saber o que ele está fazendo, tá? Então, coloca um nome que descreva realmente o que o aluno vai fazer. Pode colocar descrição ou não, tá? Se quiser que a descrição seja exibida na página principal lá do curso, marca isso daqui, que o aluno já sabe o que ele vai, pelo menos, fazer nessa prova. Então, de repente, se for uma atividade que é só para o estudo, só para reforço do aluno, você pode colocar aqui os temas que ele tem que estudar. Então, temas que cairão na atividade. E aí, aqui você coloca o descritivo de temas, o aluno estuda aqueles temas, quando ele estiver preparado, ele começa aqui a prova, já sabendo mais ou menos o que ele vai fazer, tá? Assim como nas sessões, você pode criar essa tarefa e deixá-la oculta, tá? Só lembrar de quando você for liberar para os alunos, colocar aqui mostrar na página do curso, tá? Mas pode deixá-la oculta por enquanto e salvar também, que ela não aparece para os seus alunos, tá? Vamos lá. Agora a gente tem bastante coisa aqui. Eu vou passar um panorama também simples, porque naquele outro vídeo eu explico função por função, tá? E aí a gente vai fazendo aqui. Duração, você configura quando que esse questionário é aberto, tá? E a partir dessa data e desse horário, o questionário vai ser aberto para os alunos responderem, tá? E encerrar questionário, você habilita um horário para esse questionário ser encerrado, tá? Bem simples isso daqui, tá, pessoal? Quem quiser tirar dúvidas em relação a isso, pode me chamar, que eu mando aquele videozinho completão, tá? Aqui eu só vou criar uma base mesmo, tá? Até para a gente não exceder muito o horário da reunião, eu tinha colocado mais ou menos até às 8, mas a gente pode passar um pouquinho, como a gente passou no de ontem, né? Não tem muito como controlar. Mas aí eu posso configurar aqui uma data e horário, tá? Aqui a gente coloca 23h59, e aí os alunos depois, quando você salva, vêm perguntar: professor, por que tá 11 horas da manhã lá para concluir a atividade? Não era até meia-noite? Não era até 11h59? O sistema, aqui ele aparece como 11h59, mas lá ele aparece com aquele formato americano, tá? Então, ele só vai até as 12 horas para os alunos, tá? Para a gente aparece aqui. Então, se o aluno chegar lá, você configurou 11h59 aqui da noite, e lá tá 11 horas, fala: calma, cara, pode responder até meia-noite, o sistema não vai te bloquear, que lá é o formato americano, tá? A MPN lá, certo? Aqui em nota, tem algumas peculiaridades de nota para aprovação. Isso daqui eu também explico lá no outro vídeo, que não é uma função tão legal para utilizar nesse começo, porque pode dar algum problema, mas lá no vídeo eu ensino como configurar também essas notas de aprovação, tá? Comando de tentativas permitidas. Quantas tentativas o aluno pode fazer nessa tua atividade? Se tu deixar ilimitado, o aluno vai fazer 1000 vezes, e se tiver 1000 vezes questões dissertativas, tu vai ter que corrigir as 1000, tá? Não dá para tu corrigir só uma e pronto. Tu vai ter que corrigir as 1000. Então, toma cuidado, tá? No EAD, eu costumo utilizar o seguinte padrão: 3 tentativas para atividades que não valem nota, atividade só para o aluno exercitar, 3 tentativas acho que é suficiente para o aluno ter ali uma média do que ele aprendeu, né? E uma tentativa para aquelas atividades que são para nota. Aí vocês podem ver como que é melhor para vocês, tá? Pode fazer, professor. Eu tive um problema quando eu criei esse tipo de questionário com alternativas, né, ABCD, e coloquei, se não me engano, 3 tentativas. Porém, quando ele colocava a alternativa incorreta, o próprio sistema fala: essa alternativa é incorreta. Aí o aluno vai lá e responde de novo, já sabendo, né? Já sabe, né? Você pode configurar isso também, professor. Você pode configurar. Você fez, como é que você falou que você falou. Tá, eu vou mostrar para vocês também, tá? Então, se você configurar uma tentativa permitida só, ele tira a opção que tem aqui embaixo. Se você configurar mais de uma, ele te dá um método de avaliação, tá? Nota mais alta, nota média, primeira tentativa, última tentativa, tá?
Você pode fazer uma atividade que tenha 3 tentativas e só vale a primeira tentativa e o aluno só usa para estudar o resto. Pode fazer isso também, tá? Layout é uma opção bem importante também, tá? Cada pergunta, o aluno vai respondendo cada pergunta por vez, onde fica um menuzinho embaixo que ele pode escolher qual pergunta que ele vai responder, tá? Então, ele não tira a autonomia do aluno responder a pergunta que ele achar mais fácil primeiro ou depois, tá? E nunca todas as perguntas em uma página, parece como se fosse uma prova mesmo, ele pode ir lendo uma pergunta abaixo da outra, tá? Misturar entre as perguntas, ele mistura as alternativas, tá? Posso deixar assim ou não. Eu vou pular algumas opções aqui, que são coisas que eu mostro lá. E aqui é onde você configura isso aí que você perguntou, Bruno. Aqui, ó, em opções de revisão, imediatamente após a tentativa, você desmarca a resposta correta, que aqui está escrito errado por uma tradução errada do Zoom, e aí ele não mostra qual é a resposta correta, e você pode deixar marcado, por exemplo, para mostrar só o erro dele. Ele sabe que ele errou, mas ele não sabe qual que é a correta. Mas você pode desmarcar também, pode desmarcar a nota, pode desmarcar o que você preferir, tá? Até o feedback. Perfeito. Aqui tem as outras qual é o opções. título dessa sessão? Opções de revisão. Tudo relacionado à revisão do aluno, para ele ver a prova devolutiva, é aqui, tá? Beleza. E aí você pode configurar também, Bruno, por exemplo, enquanto a atividade tiver prazo, o aluno não consegue ver a resposta certa. Quando fechar o prazo, para dar aquela torturada, o aluno consegue ver, tá? Aí você pode colocar isso aqui também, tá? Tá, ok. Então, eu vou pular algumas opções, até porque... Eu vou pular algumas opções aqui que meu microfone está descarregando e eu quero explicar para vocês como criar as questões também, né? Então, vou só dar uma aceleradinha aqui, o resto a gente vê no vídeo, tá? Conclusão de atividade. Você pode marcar aquelas opções de conclusão, então o aluno, de repente, não precisa concluir essa atividade obrigatoriamente, pode marcar manualmente, ou ele mostra quando as condições forem satisfeitas. Essa é a que eu mais gosto de usar nas atividades, tá? Indico vocês utilizarem elas. Opa, deu uma travadinha aqui na internet. Vamos lá. Requer visualização, então o aluno pelo menos precisa visualizar a atividade. E exigir nota, essa eu utilizo bastante também. Então o aluno ele precisa tirar uma nota aqui, ele não pode só abrir a atividade para concluir, ele precisa tirar alguma nota, nem que essa nota seja 0, para que ele conclua. Você marca aqui, o aluno ele só vai concluir se ele tirar alguma nota. Pode colocar também uma nota de aprovação. Então, o aluno tem lá 5 tentativas. Enquanto ele não tirar 7, ele não concluiu. Pode colocar isso também. Tá? E é só marcar esse bloquinho aqui embaixo. Tá? Gente, se eu ficar mudo do nada, é porque o meu microfone vai desligar. Ele está apitando aqui. Mas vamos lá, vamos prosseguir. Vamos ver se dá tempo. Então, eu criei tudo. Posso clicar aqui em salvar e mostrar. Tá? Que aí ele já salva e me mostra que ainda não tem nenhuma questão. Tá? Clico em editar questionário, ele vai me levar para a parte de edição de questões. Essa parte aqui eu também mostrei naquele vídeo, tá? Então isso daqui, eu vou mostrar aqui para vocês um panorama, tá? Só para vocês verem o tanto. Tem uma série de questões. E o que eu estava pensando em fazer? Eu vou pegar as mais utilizadas e vou gravar um vídeo só sobre isso para vocês também, sobre as mais utilizadas. Porque naquele vídeo eu mostrei, acho que a múltipla escolha, e, se eu não me engano, verdadeiro ou falso e a dissertação, que são as mais simples de configurar. A associação também é interessante. A associação é interessante, mas aí eu vou separar uma série de... Porque eu mostrei poucas naqueles, né? Ficou mais a questão de vocês utilizarem ou não. E aí eu vou gravar um vídeo só sobre questionários, tá? Só sobre isso daqui, para poder explicar com calma, até para vocês poderem também aprender da maneira correta como configurar os seus questionários, tá? Hoje aqui eu não vou parar para mostrar essas opções, até porque leva tempo para configurar cada questão. Não é um negócio só que nem o Word, que você só digita a questão lá e já está pronto, tá? E vou ensinar vocês também nesse vídeo, ou numa próxima reunião, né, numa próxima oportunidade, como que você coloca para o sistema corrigir tudo para você. Parou. Acabou o microfone, acabou a bateria do microfone dele. Dá um curso em Libras, Yuri. Vamos ver se ele volta. Enquanto isso, deixa eu descompartilhar a tela dele aqui. Deixa eu tirar o host dele para poder compartilhar a tela. 1 minuto.
O moleque é hacker, tá vendo? A gente se mata e pela 1 minuto. Se fosse a gente já estava se matando. Meu Deus, fiquei sem microfone. Acabou, é o fim. É o fim. Tá, o microfone descarregou 1 minuto. Eu tô com sem bateria. Mas essa plataforma, enquanto o Yuri não volta, é importante a gente se atentar aí no que precisar, a gente se socorrer, vamos dizer assim, do Yuri, para que as aulas sigam aí uma lógica, vamos dizer assim, né? Isso fica bem fácil de desenvolver com os alunos se todos seguem mais ou menos a mesma lógica, pelo menos no abastecimento da plataforma. Pessoal, vocês Oi? estão ouvindo? Ouvimos. Eu estava aqui fazendo No celular. Fazendo stand-up aqui enquanto você voltar. Tranquilo. Vocês conseguem me acompanhar aí pela tela? Conseguem ver minha tela e acompanhar o áudio? Tá bom, tá perfeito. Tá. É que meu fone e microfone são Bluetooth aqui, então às vezes acontece esses probleminhas da vida moderna aí, né? Ninguém tá Acontece. imune, né? Se tiver um pouquinho de atraso, me desculpem, tá? Não tá perfeito. Beleza. Vamos lá, então. Vamos lá. Aproveitando o ensejo, se algum dia na aula aí vocês tiverem algum pau, depois eu pego aqui. Dá para entrar na chamada por telefone, com uma ligação para São Paulo. Quem tem celular aí que não paga interurbano, que acho que a maioria, hoje ninguém mais paga interurbano, dá para entrar na reunião com uma ligação para São Paulo. Tem uma central, essas contas pagas aceitam chamada por telefone. Tá, às vezes o vídeo tá legal, mas tá travando, o áudio não vai, dá para entrar por telefone. Tranquilo. Depois eu descubro lá o número da central e a gente passa lá. Acho que no celular aparece uma opção de discar, né? Então, beleza. Bora lá. Não, é um telefone mesmo, é um número de telefone. Depois eu tento, eu vou procurar aqui enquanto você vai continuando, eu vou achar o número. Tranquilo. Bom, agora que eu estou pelo celular aqui, tem bastante bateria, o carregador está aqui do lado, dá até para mostrar uma das opções para vocês, só para dar um panorama mesmo de como adicionar a questão, tá? E aí depois eu gravo aquele vídeo que eu falei para vocês com todas as opções de questionário, tá? Então, para adicionar qualquer questão aqui no seu questionário, é só vir aqui no adicionar uma nova pergunta e ele te leva para aquela página onde eu mostrei que tem uma série de opções, tá? O múltipla escolha é esse aqui, tá? Que tem essas 3 bolinhas com tracinho e múltipla escolha. Porque tem outras opções de múltipla escolha que são um pouquinho mais difíceis de configurar. Múltipla escolha calculada. Tem um outro aqui também que é o primeiro, multiple choice, que traduzindo é múltipla escolha também. Mas ele funciona diferente, tá? A múltipla escolha correta é esse daqui, ó, múltipla escolha, tá? Selecionei, ele tem uma descrição aqui do que isso faz, tá? Clico em adicionar. Mais ou menos a mesma coisa que a gente viu naquela enquete do Zoom ontem, tá? Então aqui eu crio um nome para essa pergunta, tá? Esse nome aqui ele não aparece em lugar nenhum para o aluno, mas toma cuidado no que você vai colocar, tá? Isso daqui serve só para caso você queira criar um banco de questões da tua disciplina. Então eu crio várias questões, de repente eu quero utilizar essa questão numa prova. Eu posso ensinar para vocês como que você utiliza esse banco de questões, tá? Eu costumo colocar 01 e aí o nome da prova do lado, assim, só para saber da onde que ela veio, né? Texto da pergunta. Eu vi professores fazendo questionário, copiando a questão inteira, junto com as alternativas A, B, C, D e colando aqui. Não é assim, tá? Aqui você coloca só o enunciado da questão. Então, é aquela introdução lá da questão. O textinho que o aluno vai ter que ler, interpretar para depois responder, tá? Então, aqui eu coloco o enunciado da questão. Yuri, não querendo atrapalhar, mas se você tiver num arquivo Word o questionário, vamos supor que você tenha preparado ou tenha já no seu computador um arquivo Word do questionário, você pode copiar e colar. Só o que dificulta às vezes são arquivos em PDF, que não dá para você fazer esse link. Mas nos arquivos Word, você vai lá, copia e cola e o enunciado fica aí. Ou senão tem que digitar.
Tem que digitar toda a questão. Em todo sistema você pode preparar toda a tua aula no Word para depois colar aqui, tá? Não tem problema nenhum. O sistema ele aceita. Como eu falei, ele aceita todas as formatações do Word. O PDF ele já não reage bem, tá? Mas você pode colocar. Só tem 2 poréns quando você copia do Word. Se tiver imagem no meio da tua questão, eu vejo bastante questão, por exemplo, de pedagogia, que o pessoal gosta de utilizar algumas ilustrações para explicar algumas coisas, ou para interpretações, tem aquelas charges, coisas do tipo. Copia só o enunciado da questão, e se for inserir a imagem, não copia do Word, que vai dar errado, tá? Vai ficar um quadrado aqui com erro. Você clica aqui em imagem e insere a imagem separada, tá? Você tem que ter a imagem salva lá no teu computador. Então, ele não aceita só a imagem que tu copiar do Word, ou do teu PDF, ou de onde você copiar, tá? Então, toma cuidado nesse sentido, tá? Vídeo você pode inserir também, mas o vídeo, como eu falei, não sobe na plataforma. Coloca o link do YouTube, você pode colocar na tua questão. Então, assista o vídeo abaixo e interprete. A coisa que a gente não consegue fazer numa sala de aula real, né? Numa prova, por exemplo. Aqui você pode colocar para o aluno interpretar um vídeo e digitar o que ele entendeu. Então, é um recurso interessante aí do mundo digital. Pode colocar um áudio, gravar um áudio também. Então, você pode explicar toda a tua questão por áudio aqui e pedir para o aluno responder também. É um formato, tá? Tem o editor de equação, tem tudo aquilo que a gente já viu, tá? Inclusive, vou esperar aí o aulão do Bruno e do Joel sobre esse editor de equação, hein? Até o final do semestre eu quero esse aulão aí para aprender a mexer também. Beleza. Aqui em comentários gerais, você tem que colocar um comentário sobre essa questão. Então, fora o enunciado, você pode colocar um comentário, de repente alguma instrução para a realização dessa questão, ou pode colocar no enunciado mesmo. Não utilizo muito essa função, não. Normalmente costumo facilitar a minha vida e já coloco tudo aqui, tá? Vamos lá. No Zoom, a gente também tinha essa opção que eu mostrei ontem para vocês. Uma ou múltiplas respostas. Então, tem questão de múltipla escolha que tem mais de uma resposta. Você pode colocar lá. Você pode selecionar 3 respostas e, de repente, 3 delas estão certas ou não. 2 estão certas. Vocês podem fazer isso daí. Tá? Múltiplas respostas permitidas, apenas uma resposta. O mais comum é a gente ter aquele ABCD e ter apenas uma resposta como opção, né? Como resposta certa. Deixa marcado lá apenas uma resposta. Aqui tem o misturar as opções. Já explico o que ele vai fazer, tá? Isso aqui é bem legal, principalmente para dar aquela brincada com aqueles alunos que gostam de colar, né? Que depois esperam o primeiro aluno responder, para depois pegar o PDF do questionário e responder olhando o PDF, né? Então dá para dar, não vai evitar a cola 100%, mas vai dar aquela brincada com a cara do aluno, né? Vai dar aquela tiradinha de sarro só para atrapalhar ele. Numerar as escolhas. Você pode definir se é ABCD minúsculo, ABC minúsculo, maiúsculo, 1, 2, 3, números romanos ou sem numeração, tá? Eu costumo deixar aqui no ABC padrão, até para não precisar ficar escolhendo aqui, agilizar o processo. E aí a gente vai para as respostas. Vamos lá. Cuidados que a gente tem que ter aqui. Cada resposta é uma escolha, tá? Então, escolha 1. Alguém falou alguma coisa? Não? Tá, tranquilo. Escolha 1. Cada alternativa é uma escolha. Então, se eu estou copiando do meu Word, que nem o professor falou, aqui eu vou colar a alternativa A, aqui eu vou colar a B, lá embaixo eu vou colar a C, tá? Funciona assim. Tomar cuidado para não colar a B aqui nos comentários, tá? Então, é sempre na escolha 1, escolha 2, desce um pouquinho, escolha 3, tá? Tomar esse cuidado. Outro cuidado, se está copiando do Word, a questão que nem o professor falou, e ativou isso daqui de misturar as opções, não cola aquele azinho que vem no Word, assim, bababá, 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 colocou aqui. Não cola isso daqui junto com o Word, porque ele vai misturar, aí vai ficar o A do sistema mais esse A. Então, o sistema ele já numera as tuas questões, já coloca aqui o indicador da tua questão, tá? Já lista as tuas questões. Você não precisa colocar, você só coloca o texto da alternativa, tá? Então, se a tua alternativa é isso, só coloca isso, deixa eu misturar as opções, que ele vai embaralhar essas alternativas. Então, isso dificulta a cola para o aluno, tá? Então, basicamente, o que ele vai fazer aqui é embaralhar as tuas alternativas. Então, aqui eu vou colocar os textos das minhas questões. Primeiro passo é isso. Eu faço de uma forma um pouco diferente. Como eu já estou acostumado a mexer no sistema, já configuro tudo do EAD,
eu faço um pouquinho mais rápido. Eu já digito a questão, já colo a questão aqui, já adiciono nota e já adiciono feedback. Eu vou ensinar vocês do jeito mais fácil e aí vocês vão pegando o ritmo depois e podem ir aprendendo também, tá? Então, você pode criar uma questão múltipla escolha com imagem também, tá? Pode inserir uma imagem como resposta para o aluno selecionar, tá? Pode inserir todos aqueles recursos que eu falei para vocês, tá? Esse recurso de nota eu já vou ensinar também, tá? É o mais importante daqui, na verdade. Comentários. Comentário é o feedback, tá? Então, o aluno respondeu lá, ele tem que ter um feedback, tá? Então, se ele escolher essa opção, qual que é o feedback dele? Se ele escolher essa opção, qual que é o feedback dele? Toma cuidado com o que vocês vão colocar aqui, para não entregar logo de cara qual que é a resposta certa, tá? Porque às vezes você tem múltiplas tentativas e não quer entregar isso daí, tá? Então, toma cuidado. Então, eu vou digitar aqui a alternativa 2, tá? Vou digitar a alternativa 3. Então, tenho lá as minhas 3 alternativas, tá? Como que eu configuro qual delas é a certa para o sistema corrigir a minha atividade automaticamente e eu não precisar corrigir? Aqui em nota. Então, embaixo de cada alternativa, vocês veem que tem nota, tá vendo? Então, vamos supor que minha opção certa é a 2. Se ele escolher a opção 2, quantos por cento da nota dessa questão ele vai ganhar? Ele vai ganhar 100%, porque essa questão é a opção certa. Então, 100% da nota que eu configurar para essa questão é o que ele ganha quando ele escolhe a questão 2. Tá? Então, é assim que se configura para o sistema corrigir. Eu tenho alguma que eu quero dar meio certo. Se ele escolher a 1, eu quero dar meio certo para o aluno lá, pelo menos pelo merecimento. Você vem aqui e coloca o seu 50%, tá? Coloca 50% que ele vai receber um meio certo se ele responder isso daqui. Você tem como configurar também todos aqueles parâmetros que a gente tem na vida real. Tá? Então, é só fazer isso, lembrando que quando você configura um questionário, o sistema entende que ele que vai corrigir. Então, você tem que colocar pelo menos uma opção certa, tá? Não dá para você fazer isso daqui e depois querer corrigir na mão. Você tem que colocar pelo menos uma opção certa. Tá bom? Então, já configurei aqui o meu questionário. Eu quero 3 opções só. Se eu não preencher a opção 4 ou não preencher a opção 5, ele não coloca nada, tá? Então, é só deixar em branco se você não tiver mais opções. Se tiver só 3 opções, se tiver só 4 opções. Se tiver mais opções, você clica aqui, ó. Espaços em branco para mais 3 escolhas, que aí ele vai te dar mais 3 espaços para colocar alternativas, tá? Terminou de configurar isso daí, que é o basicão do teu questionário. Você clica aqui em salvar alterações. Clicou em salvar alterações e ele volta para a página da tua prova, tá? Isso daqui é a página da tua prova. Você não precisa criar um questionário por questão. Você pode criar uma prova com várias questões de vários tipos, tá? Pode ter uma múltipla escolha, uma verdadeiro ou falso, uma dissertação, tá? Então, aqui já está o nome da minha questão e o enunciado da questão que eu digitei lá. Eu só digitei isso como exemplo, né? O enunciado da questão. Aqui eu tenho a nota máxima da minha prova. Lembrando que ele separa as casas decimais com pontos e não com vírgulas, tá? Então, o pessoal que às vezes coloca vírgula, digita lá a nota, você vê que ele muda sozinho de volta para o que estava. Ele não aceita. É ponto, tá? Casas decimais com pontos, tá? Então, aqui você coloca quanto que vale a prova inteira, tá? Aqui embaixo, em total das avaliações, o que ele faz? Ele faz uma somatória das questões que tu já adicionou, de quanto que elas valem, e quanto que é a pontuação máxima até o momento das questões que tu atribuiu. Então, se tu colocar aqui nota 7 como máxima, e aqui estiver dando 1, tá faltando, então, 6 pontos para o aluno conseguir chegar à nota máxima. Então, o sistema vai falar, peraí, o aluno nunca vai chegar na nota máxima, porque você não atribuiu pontos o suficiente para o aluno chegar nessa nota, tá? Aqui em enunciado da questão, que é a questão que eu criei, eu posso atribuir quanto que essa questão vale. Então, se eu quiser que essa questão dê 9 pontos para o aluno, eu coloco 9.0, tá? Clico no lapisinho, digito 9.0 e pressiono Enter, tá? Não posso clicar fora só para ele salvar. Digito 9.0 ou .00, ele entende, e digito Enter. Aí ele já dá aqui, ó, que o total das minhas avaliações é 9. Aí vamos adicionar mais uma questão de outro tipo, do tipo de dissertação, que vocês utilizam bastante também. Só para vocês entenderem essa questão, aí a gente já aprende mais um tipo e depois eu gravo aquele vídeo para vocês, tá? Aqui eu tenho a opção de embaralhar também. Então, se eu criar mais questões, eu posso clicar aqui no embaralhar e a tua prova vai ficar diferente para cada um dos alunos. Se tu tiver uma prova com 10 questões, tu tem infinitas provas para os alunos. Você não precisa criar 3 provas diferentes, que nem alguns professores fazem para evitar a cola.
Tu cria a tua prova, clica no embaralhar, te garanto que cada aluno vai ter uma prova bem diferente da outra. Inclusive, já teve aluno ligando na faculdade falando: ah, e a minha prova tá diferente de fulano. Ah, mas como que você sabe que a tua prova tá diferente de fulano? Ou seja, tava colando, né? Basicamente. Só não pode embaralhar quando for fazer exercício, né, Figueiredo? Tem que tomar cuidado com o tipo de exercício que você for fazer. Se você for fazer, explicar na aula a prova, vamos fazer junto essa prova aqui. Não vai embaralhar que vai virar uma bagunça a tua aula. Eu utilizava muito o questionário para fazer o segundo tempo da aula. Ou seja, a gente ia fazendo, eles davam um tempo para eles responder, a gente ia fazendo, corrigindo, e aí, nesse sentido, ela não tem nota, e não tem embaralhamento, não tem como você mudar as alternativas e deixa ele standard, né? Na sequência correta, porque se você embaralhar alguma coisa de embaralhar, mudar a posição de... Aí você ferrou a sua aula. Aí você não consegue nem fazer a tua aula, porque cada um vai ter um modelo diferente, né? O professor deve ter visto que não é brincadeira. Uma prova embaralhada para cada um mesmo, assim, não é aquela prova que tem 2 opções de prova só, não, o sistema embaralha mesmo e fica difícil para o cara colar, viu? Dificulta a vida do cara. Mas... Oi. Também, quando a gente está formulando a questão, tem que tomar muito cuidado na hora que você for assinalar a nota da correta, né? Porque se você confundir, assinalar uma questão que não é correta, dá um rolo. Isso aí Já aconteceu no EAD comigo, tá? Porque o que acontece? A partir do momento que o primeiro aluno respondeu, você pode alterar ainda aquela opção. Só que ele não vai alterar a nota do aluno automaticamente. Tu vai ter que ir um por um lá e corrigir a questão dele. Tem até o sisteminha de fazer isso também, tá? Mas toma cuidado. Já toma cuidado que depois o trabalho é grande, viu? Já aconteceu de matéria EAD. Tem matéria EAD porque uma matéria que é EAD vai para mais de uma turma, normalmente. Não vai para uma turma só, que nem a disciplina de vocês. Então, tem matéria EAD que a gente tem 100 e poucos alunos, numa matéria só. E aí, se eu errei uma questão, depois eu tenho que ir lá e corrigir para esses 100 e poucos alunos, todas as tentativas. E tem também a questão do imponderável que aconteceu comigo. Extraída uma questão de um livro, muito referenciado na área de contabilidade, colocado a alternativa que o professor lá colocou como correta, na realidade, não era correta. E aí, aconteceu essa situação. Por quê? Porque na hora que a gente foi corrigir junto com os alunos, a gente já verificou que a alternativa não seria aquela, mas quando eu preparei, eu acabei utilizando a referência do livro e colocando a alternativa que o livro apontava como correta. Isso realmente é o imponderável, né? Mas acontece, né? E aconteceu comigo. E um livro que ganhou até um prêmio. Ganhou até um prêmio na área de contabilidade. Então, é complicado. Às vezes acontece esse imponderável, né? Então, mas todos somos humanos. O cara que escreveu o livro era humano, ele erra também. Errou. Eu mandei um e-mail para o professor, depois eu descobri o e-mail dele e mandei o e-mail da questão mostrando que ela não estava com a alternativa apontada corretamente. Então, tomar bastante cuidado. A tecnologia ajuda em muitos sentidos, mas também pode atrapalhar nesse sentido aí. E qualquer errinho besta aqui, que parece besta, depois gera um trabalhão. Eu digo isso também por experiência própria, já sofri bastante. E os professores que já testaram o questionário também já sofreram. Então, às vezes, a gente cria essa questão múltipla escolha, fala, o sistema vai corrigir para a gente, que facilidade. Aí o sistema vai lá e corrigiu a resposta que tu colocou errado. Aí, meu amigo, aí você vai triplicar o trabalho que você teria se você tivesse corrigido sozinho. Então, eu tenho só uma dúvida. A gente não consegue imprimir o questionário? Não tem nenhuma função de impressão na plataforma? Professor, até tem. Já tive que imprimir algumas vezes, mas, como eu posso explicar? Ele utiliza de uma tecnologia um pouco diferenciada chamada gambiarra, que alguns conhecem. Não tem uma função nativa, tá, professor? É meio que tudo aqui... Ele não tem uma função para isso porque ele não foi feito para isso, né? Ele é feito para funcionar como Java mesmo, né? Então... Só para você, Yuri, então, não tem jeito. Não, ele tem a gambiarra. Eu queria aprender essa função gambiarra, porque eu queria arquivar, eu queria fazer um arquivo
de todos os meus questionários colocados na plataforma, entendeu? Você consegue, você consegue. Então, se você, de repente, for fazer esse arquivo com os seus questionários, você tem o banco de perguntas aqui, que ele salva as suas perguntas, você pode até reutilizar em outras provas. Isso aí eu também posso ensinar para vocês depois. Mas, para imprimir, você pode gerar um relatório de prova, que é uma gambiarrinha que funciona mais ou menos, fica meio feio, mas dá para o gasto. Aí depois eu ensino para vocês também, se alguém quiser individualmente, me manda no WhatsApp, que eu sempre gravo aquele videozinho para vocês, tá? Então, só para a gente prosseguir aí, eu vou ensinar aqui para vocês mais um tipo de questão, que é a dissertativa, tá? Então, se eu quero adicionar mais uma questão nessa mesma prova, adicionar uma nova pergunta, ele me mostra de novo aquele montão de tipo de questão, clico aqui em dissertação, tá? Permite uma resposta de um carregamento de arquivo ou um texto online. Este, então, deve ser avaliado manualmente, ele já avisa. O sistema é inteligente, mas também não é tanto para corrigir uma questão dissertativa, né? Então, a gente já seleciona ela, clica em adicionar. O mesmo padrãozinho das outras questões. Nome da questão. Coloca aqui um nome só para você identificar. Eu posso colocar, às vezes, para me organizar. Se eu quero utilizar aquele banco de questão que eu falei para vocês, eu sei que essa é uma questão que eu utilizei na prova do dia 7/8. Então, se eu quero colocar ela em alguma outra prova futura, eu sei mais ou menos sobre o que ela fala. Posso colocar o tema da questão aqui. É mais uma palavra-chave para você identificar, tá? Texto da pergunta é o enunciado. Aqui de novo, coloco o enunciado lá, copio, posso pôr lá do Word, tá? Posso fazer formatações, posso fazer aquele tanto de coisa que eu falei para vocês. Tem o feedback. E aí a gente tem as opções importantes, tá? Formato da resposta. Editor HTML. Editor HTML é isso aqui que vocês estão vendo, ó. É esses recursos de texto. Então, tudo que vocês estão vendo aqui, o aluno vai poder usar. Se eu colocar editor HTML, o aluno pode me responder com a imagem, ele pode tirar uma foto do caderno, responder com a imagem. Ele pode me responder por um áudio, e aí, professor, da hora essa questão, mas não sei a resposta, tal. Pode responder do jeito que ele preferir, tá? Então, tudo que vocês estão vendo aqui, eles vão conseguir utilizar também como resposta. Esse é o editor HTML, tá? Editor HTML com File Picker. É um editor HTML onde ele pode adicionar arquivos, tá? Então, ele pode adicionar um Word, mas não fica assim, não fica desse jeito que vocês estão vendo aqui. Fica esse editor e embaixo fica lá um campinho para ele procurar um arquivo, tá? Não fica desse jeito aqui que nem eu falei, de imagem, etc, etc. Ele fica assim também, mas embaixo tem um campinho para adicionar arquivo, tá? Campo específico para isso. Texto simples, o aluno só vai digitar um texto reto, como o texto que eu digitei aqui para vocês quando o microfone descarregou, tá? Um texto sem formatação nenhuma, só texto, tá? Aí, vocês podem colocar nenhum texto online, que aí ele só vai ficar o sistema de selecionar arquivos, tá? O padrão, editor HTML ou editor HTML com a função de poder pegar os arquivos aqui, né? De inserir um arquivo, tá? Se você deixar esse editor HTML com a função do arquivo, você pode colocar se o texto é obrigatório ou não. De repente é um texto só de protocolo. Ah, estou enviando o arquivo em anexo. Enfim, você pode colocar se o aluno obrigatoriamente tem que preencher o campo de texto e não só adicionar o arquivo, ou a entrada de texto é opcional. Se você marcar a entrada de texto opcional, o aluno pode só enviar o arquivo e tudo certo, tá? O tamanho da caixa de entrada é o tamanho do texto que o aluno pode digitar aqui. Quantas linhas, mais ou menos, o aluno vai responder essa questão. Se for uma questão curta ali, 5, 10, 15 linhas, tá? Aí você tem aqui os 30, 40, tá? É legal vocês colocarem, de repente, um tamanho de linha legal, senão vocês vão receber o que a gente está chamando lá na FAB de mensagem do WhatsApp. Você coloca uma questão dissertativa e o cara te manda uma mensagem do WhatsApp, basicamente, né? Uma linhazinha, rapidão, assim, nem se preocupa em digitar mais nada, tá? Lembrar só que isso daqui ele não coloca como obrigatório para o aluno. Ele te dá o espaço, tá? Então, se você colocar aqui 35 linhas, lembra de colocar lá no enunciado mínimo de 35 linhas ou máximo de 35 linhas, o que vocês preferirem, tá? Então, só lembrar de deixar no enunciado também. Se você colocou o sisteminha de arquivos aqui, lembrar de aqui no permitir arquivos, colocar pelo menos um anexo ou ilimitado, tá bom? Vou ter que marcar nos dois. Anexos necessários, anexos são opcionais, ou aqui a quantidade de anexos obrigatórios que o aluno precisa colocar. Então, se você permitiu até 3 anexos,
vamos supor que pelo menos um desses anexos são obrigatórios. O aluno tem que mandar pelo menos um. Ele não consegue salvar essa questão se ele não mandar um anexo. Tá? Tipos de arquivos aceitos. Melhor função desse sistema. Pode selecionar o que o aluno pode enviar aqui. E aí vem aquele montaréu de aluno que te manda. Um te manda em PDF, o outro te manda em Word. Aí o outro só tem iPhone e te manda no formato que só o iPhone lê. Aí tem um formato de imagem. Aí o outro usa Linux, também te manda um formato que só o leitor de arquivo do Linux lê. Então aqui tu bloqueia. É PDF. PDF é universal, tá? Não tem nenhum sistema que não salva em PDF. PDF é o arquivo universal. Fechou o arquivo em PDF, ninguém edita a menos que ele converta e salve novamente, tá? Então, o formato mais seguro é o PDF. Se você clicar aqui em escolher, ele vai te dar uma série de arquivos, tá? Arquivos de áudio, arquivo de documento, tal. Você pode marcar aqui, ó, arquivos de documento, tá? É o que eu mais utilizo, é o que eu prefiro. E você pode bloquear também. Então, você marcou arquivo de documento, mas eu não quero nenhum docx. Nenhum docx é o arquivo do Word, né? Por quê? Porque tem aluno que manda o docx, o professor vai lá, dá errado para ele. Ele fala, não, mas eu não mandei o arquivo assim, não. Eu mandei assim, ó. Você que editou aí, você que... Ou deu problema no teu Word aí. PDF. De novo, PDF não tem como editar, a menos que alguém converta e salve por cima. Então, melhor tipo de arquivo possível. Coloque em PDF. Você não vai ter problema do aluno falar que tu editou o arquivo dele, fez alguma coisa aí que deu errado no processo, tá? Clicou lá, salva, ele já adiciona aqui uma tagzinha para o sistema entender. Então, não digita nada aqui, tá? Não digita nada, vem sempre no escolher. Se você digitar alguma coisa, digitar errado aqui, o sistema dá pau, não aceita arquivo nenhum, tá? Informações para avaliadores, é só se... Isso aqui é mais para EAD. Ah, às vezes um cara é professor, o outro é tutor que faz a correção. Você pode colocar com a informação. Pode utilizar isso também, de repente você criou esse questionário lá no começo do semestre. Aí deu um branco, tu esqueceu mais ou menos o que tu esperava de resposta nessa questão. Então tu pode colocar aqui uma expectativa de resposta para quando tu for corrigir do aluno, tu ir lá e ler, falar, ah, essa questão falava sobre isso, eu esperava mais ou menos isso sobre a resposta, tá? Então você pode adicionar isso também. Uma função legal, né? Ajuda no dia a dia. Salvar alterações, ele salva a minha questão e ele já adiciona aqui embaixo, ó, tá? Ah, não gostei dessa questão aqui, queria que ela fosse a primeira questão, não estou usando o sistema de embaralhar. Clico aqui, ó, nesse mover, e arrasto ela para cima. Ela vira a primeira questão e a outra vira a segunda. Tá? Então, função legal também. Às vezes criou a prova numa ordem, falou no Zoom, ah, acho que eu vou explicar essa prova de outra forma. Vai lá e move, não dá problema nenhum. Tá? Embaralhar é aquilo que eu falei. Se você marcar o embaralhar aqui, na hora que o aluno começar a prova, ele embaralha tudo isso aqui. Aqui, no caso, só tem duas opções de prova mesmo, mas se você colocar várias questões, você tem infinitas possibilidades, tá? Atribui aqui a quantidade que você quer aqui, essa questão de pontuação, tá? Então, eu já atingi aqui minha pontuação máxima, que era uns 10 pontos. O questionário está tudo certinho, está tudo configurado. Como é que eu visualizo ele agora? Eu venho aqui em disciplina, tá? E lá no tópico que eu adicionei, ó, vocês veem que já apareceu o andamento aqui. 0 de 1, tá? Então, eu tenho uma atividade para concluir, que é justamente o meu questionário. Está aqui embaixo, tá? Aparece o prazo lá, que é amanhã, dia 8 de agosto. E aqui, só para o professor, aparece quantos alunos matriculados nesse curso já realizaram. Então, esse é um curso de teste, tem um aluno. E 0 de 1 aluno, alunos realizaram esse questionário. Tá? Então, você tem um controle ali. De repente, quando você só vai corrigir quando todos os alunos realizaram. Fica de olho aqui que ele mostra o total de alunos que você tem e o total que já realizou. Tá? Então, ele fica bem simples aqui, ó, questionário, prova. Aqui, aquela descrição que eu coloquei, que vocês podem colocar ou não. E aqui fica o indicador, ó, não concluído. Por que não concluído? Porque eu tenho que fazer a atividade para dar como concluído. E aí ele vai marcar aquele verdinho que a Thaís me perguntou lá no começo da reunião. Ele vai marcar aqui embaixo, tá? Questionário bem fácil, tá? Se vocês tiverem dúvidas, de novo, a gente passou bastante do horário, 35 minutos, tá? Eu passo para vocês depois dessas dúvidas. Eu vou mostrar a tarefa bem rapidinho, tá? Só para a gente terminar essa reunião, tá bom? Criar atividade de aprendizagem, tá? Então, aqui eu posso criar infinitas atividades nessa sessão, tá? Eu posso separar por sessões também, posso criar vários tipos. Então, criar atividade de aprendizagem, tarefa.
Uma coisa que eu falei para o Clério ontem, no final da reunião, é que conforme a gente vai fazendo as coisas aqui no sistema, vai ficando fácil. Por que vai ficando fácil? Porque é tudo a mesma base, cara. É o mesmo modelo aqui. Você basicamente está preenchendo o modelo e dizendo para o sistema o que ele tem que fazer ou não. Tá? Então, vocês vão ver que é tudo igual, que é tudo muito parecido. Tá? Então, se for assistindo esses vídeos das reuniões que a gente grava, os vídeos que eu vou mandando no grupo, dá para aprender fácil, tá? Uma hora vocês estão melhores do que eu aí no que diz respeito ao sistema, tá? Então, aqui, nome da tarefa, eu preencho o nome dessa atividade. Atividade não vale nota, por exemplo. Posso colocar lá o que eu preferir, tá? Posso colocar a data, posso organizar da forma que eu achar melhor e facilitar para os alunos, tá? Lembrando, sempre pensar no aluno quando estiver fazendo isso, tá? O que puder facilitar, melhor, tá? Exibir descrição eu posso ativar, então aqui eu digito a descrição dessa tarefa, mesma coisa do questionário, tá? Vocês vão vendo que conforme a gente vai ensinando coisas novas, é a mesma base, vai ficando até chato porque eu estou repetindo a mesma coisa. São os mesmos dados, tá? Data de entrega eu posso configurar aqui, tá? Vocês só lembrar uma coisa na tarefa, no questionário não tem isso aqui, ele fica aqui, ó, a data de entrega do questionário. Na tarefa ele tem os dois, tá? Vou explicar por quê, tá? A data de entrega, você pode definir na tarefa uma data de entrega e uma data limite. Então, eu recebo a atividade até dia 14 de agosto, valendo 10. Mas aí, a data limite para entregar é dia 17 de agosto, e aí eu vou computar que vale menos essa atividade. Então, o aluno ele consegue enviar depois, mas aí você avalia o seu critério, tá? Você avalia qual critério que é melhor. Então, dá essa autonomia. Você pode desativar também essa data de entrega e colocar só uma data limite, que aí quando chegar naquela data você não recebe mais nada, tá bom? Então, só para deixar claro, permitir envios a partir de tal data, então você pode travar, o aluno só pode enviar semana que vem. Então ele só vai conseguir visualizar o que é essa atividade semana que vem e só vai conseguir enviar semana que vem, tá? Então se você planejar até o semestre todo, para não correr o risco dos alunos chegarem lá, começar a enviar umas atividades nada a ver, que não era para ele ter feito, coloca esse travar envio aqui, permitir envios, né? A partir de tal data, porque aí o aluno ele só consegue enviar a partir desse momento, tá? Essa é uma opção legal. Lembrar-me de avaliar por. Isso aqui é legal que a gente não precisa configurar alarme nenhum para me lembrar de corrigir a atividade. Você coloca aqui no sistema mesmo. Na hora que você configura, você pode colocar para o sistema te lembrar no dia 22 de agosto que eu tenho que corrigir essa atividade. E aí quando tu entrar no sistema, aparece uma notificaçãozinha lá para você. Ó, corrige essa atividade aí que o pessoal está esperando a nota, tá? Lembrando que as tarefas não se corrigem sozinhas, só o questionário. Tá? E aí vocês avaliam o que vocês acham melhor e mais fácil para vocês, tá? Então aqui, bem simples, sem segredo. Que nem eu falei para vocês, as coisas se repetem no sistema com algumas variações, tá? Tipos de envio. Aquele mesmo sistema que eu acabei de mostrar para vocês na dissertação. Tu pode escolher que tu quer receber só PDF, que tu quer receber só em tal formato, mesma coisa, tá? E você vem aqui, seleciona o que você prefere. Tem os slides, tem arquivos de áudio, o que vocês preferirem, tá? Lembrando só, se for receber vídeo de aluno, pede para os alunos também subirem no YouTube. É mega fácil de fazer. Se precisar que eu grave um vídeo para vocês enviarem para os seus alunos em algum trabalho específico, eu gravo também, não tem problema, tá? Você manda mandar vídeo para o YouTube. Hoje em dia dá para fazer isso até do celular. Então, se quiser fazer atividades interativas de vídeo, dá para fazer, mas não, pelo amor de Deus, não pede para os alunos mandarem pelo sistema, porque sobrecarrega nosso servidor, tá? Pode configurar o número máximo de arquivos carregados, tá? Eu vejo muita gente que, ao invés de escanear e mandar tudo num PDF só, manda página por página em um arquivo separado. Eu não sei vocês, professores, mas eu acho isso horrível e deve ser muito ruim de corrigir. Aí você tem que ficar passando arquivo. Cara, se for pedir para escanear, coloca um arquivo lá que o aluno vai ser obrigado a, pelo menos, compactar aquilo tudo num PDF para corrigir no PDF só. Então, assim, a gente tem que facilitar para eles, mas, ao mesmo tempo, também não dá para dificultar o lado do professor, né? De ter que ficar baixando 300 arquivos porque o trabalho tinha 300 páginas, tá? Então, compacta no PDF. Hoje, que nem eu disse, o celular faz tudo isso. Tem o Khan Scanner, tem uma série de aplicativos que fazem isso, tá? Tipos de comentários. Não mexe aqui. Deixa marcado esse Annotate PDF que nem tá, por padrão. Isso aqui é uma ferramenta bem legal. Eu vou gravar um vídeo só sobre isso, que é uma ferramenta de correção. Quem utilizou a tarefa sabe o que é.
tá? Então, quando o aluno envia a tarefa, você tem um sisteminha aqui que você pode circular onde ele errou, pode colocar alguns comentários, é como se você estivesse corrigindo a prova mesmo. Eu adoro essa ferramenta, tá? Configurações de envio. Solicitar que os alunos cliquem no botão enviar. Vai aparecer uma série de confirmações para o aluno para não ter erro. Você pode colocar se você quiser ou não. Exigir a confirmação. Então, se for aquela atividade importante, para que o aluno não envie errado, depois chegue para você e falar, ah, enviei errado, cliquei rapidinho no botão de enviar, acabei enviando o arquivo errado e perdi a tentativa. Você pode colocar essas tentativas, tá? Essas opções. Você marca assim em tudo, que aí quando o aluno for enviar, vai umas 10 confirmações para ele lá. Você tem certeza que você quer enviar isso? Tem certeza mesmo? Tá certo disso? Pode colocar isso daí, tá? Pode colocar se tem tentativas reabertas. Lembrando que aqui, no caso, é manual, tá? Então, se tu colocar nunca, ele só consegue enviar um arquivo lá, enviar uma tentativa. Se tu colocar manualmente, depois que tu corrige mais uma vez ou não, tá? Aí vai de vocês, tá? Eu gosto de deixar no nunca aqui, envia uma atividade e já corrige. Envios em grupos. Isso daqui é uma função legal, mas que depende de configurações externas do sistema, tá? A gente tem que configurar grupos de alunos naquela disciplina, já deixar configurado na matrícula dele. Então, se for enviar trabalho em grupo, deixa aqui em não, pede para um representante daquele grupo enviar o trabalho na conta dele, tá? Porque senão a gente vai ter que mexer em configuração da matrícula aqui, isso daqui dá problema no vínculo com o Sponte, tá? Com o nosso sistema educacional, tá? Notificações. Isso aqui é legal também, para avisar vocês, as notificações ficam aqui, ó, em cima. Esse sininho aqui são as notificações do sistema, tá? Então, notificar a avaliadora a respeito de novos envios. Pode marcar sim ou não. Então, assim que um aluno envia, você recebe a notificação aqui. Legal, tá? Notificar avaliadores sobre submissões atrasadas. Então, passou a data, o aluno enviou, porque você configurou a data limite lá para frente. Pode colocar aquele aviso que o aluno enviou com atraso, tá? Configuração padrão para notificar alunos, deixem sim, sempre notificar o aluno que tem uma nova tarefa, tá? E que tem uma nova correção, que tem um novo comentário, tá? Nota, a mesma coisa daquela opção lá, tá? Só que aqui você vai fazer tudo manual. Se você quiser configurar que vale 10, você pode colocar 10, que vale 100, você pode colocar 100. E só lembrar que é tudo manual aqui. Quando você for corrigir, você tem que colocar a nota lá para o aluno, tá? Senão fica sem nota. Uma coisa que é legal de deixar claro para vocês, o FAB virtual não é boletim, tá? Então, nada que vocês corrigem aqui vai direto para o sistema do Sponte. Tudo tem que ser lançado no sistema acadêmico, tá? Vocês têm que ir lá depois e lançar o boletim. O aluno, ele até visualiza quanto que ele tirou, mas não tem um boletim aqui no FAB virtual. Eu desativei, até para não confundir aluno. Porque às vezes o aluno chega lá, por que uma nota está no FAB virtual e está diferente lá no Sponte? Aqui é só para o aluno saber quanto ele tirou na atividade. Depois você vai ter que computar a nota dele lá no Sponte, na P1, P2 e avaliação integrada, tá? Também simples, configurações comuns de módulos, pode pular. Acesso restrito são aquelas opções que eu disse para vocês sobre restrições de acesso, né? Às vezes é um exame, você quer que só os alunos que estejam de exame façam, isso daí eu vou passar para vocês depois também. E conclusão de atividade, aquela mesma opção. Vocês podem colocar condições para que o aluno conclua, tá? Então, requer que visualize. Exige uma nota, então o aluno tem que tirar uma nota para poder passar nessa tarefa, concluir essa tarefa. Ou podem colocar que não tem conclusão, ou o aluno pode marcar manualmente, às vezes é uma tarefa só de treino, tá? Terminei a tarefa, salvar e mostrar, só para a gente visualizar como que fica. Então a atividade ela fica assim, ó. Atividade não vale nota. Prazo, sexta, 14 de agosto. Tempo restante, para o aluno falar que não sabia quanto tempo faltava. Ele já calcula automático, aqui quanto tempo o aluno ainda tem para fazer isso daqui. Aqui são os rascunhos, né? Então, alunos que não começaram a fazer, quer dizer, que começaram a fazer, mas não finalizaram ainda. Você consegue dar aquela bisoiada no rascunho do aluno. Deixa eu ver o que esse cara está fazendo aqui, se está fazendo besteira. Consegue fazer, tá? Envios, você consegue visualizar quantos dos seus alunos enviaram, tá? Então, tem um aluno matriculado nesse curso e zero alunos enviaram, tá? A função de correção, eu vou mostrar para vocês num próximo encontro, tá? Aí a gente faz junto uma atividade aqui, realiza ela e faz a correção, tá? Então, semana que vem a gente pode marcar alguma coisa, até porque semana que vem
vão ser reuniões de coordenação com os alunos, né? Então, a gente pode marcar alguma coisa desse tipo, tá? Aqui você consegue visualizar os envios. Se clicar aqui em nota, vai para o mesmo lugar onde você consegue corrigir e atribuir nota, tá? Vamos ver como é que ficou lá na nossa disciplina, né? Se você vier aqui no nosso tópico direito das coisas, vocês veem que já aumentou para 2 o andamento, sem 2 tarefas para serem realizadas. Tem lá o texto que eu editei, o videozinho que eu coloquei, tem o URL, tem a prova, tá? E tem a tarefa, tá? Então, eu tenho 2 atividades de aprendizagem criadas na minha aula. Então, minha aula está quase que 100% dinamizada aqui. Eu tenho diversos tipos de atribuições dentro dessa aula, tá? Eu vou mostrar para vocês. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui ainda isso daqui. Vamos ver. Foi. Vou mostrar para vocês uma disciplina EAD só para vocês terem como base, como eu costumo configurar as disciplinas que a gente faz aqui, né? Que a gente oferece para os alunos, como EAD. Essas disciplinas normalmente sou eu quem cuido. Então, eu acabo utilizando ela como exemplo aqui para vocês saberem como fazer a aula de vocês. Então, aqui a gente tem, ó, apresentação de disciplina, ementa, objetivos da disciplina, referências bibliográficas, tá? Então, se o aluno acessa aqui, ele tem todas as referências. Essas aulas, elas são liberadas semanalmente, elas são configuradas para isso, tá? Então, um exemplo de organização para vocês. Vou mostrar a aula 1 aqui para vocês, ó. Eu tenho o vídeo, tenho a aula aqui, ó. Aula 1, introdução, tem uma miniaturazinha para deixar mais bonito, vocês podem dar um jeitinho de fazer também, se vocês acharem interessante, tá? Se não, não precisa, é só um item visual mesmo, tá? A gente usa isso como padrão nas disciplinas EAD, tá? Eu tenho o vídeo, tem um textinho explicando, tem uma imagenzinha aqui, que é mais ou menos a mesma imagem que eu utilizei aqui na miniatura, tá? E aí tem uma saudaçãozinha lá, uma despedida, né? Até a próxima, saudação, uma despedida. Aqui eu tenho algumas URLs, né? Alguns links, ó. Então tem o link lá para o livro, tem alguns links para artigos, tá? Tomar cuidado quando vocês forem, por exemplo, pegar um artigo de outra pessoa, baixar o PDF e disponibilizar aqui direto. Porque tem artigo que não permite isso, pelos direitos autorais da pessoa, tal. Eu costumo, quando é algum artigo pessoal de alguém, né? Eu costumo colocar o URL, que pelo menos vai para o site direto da pessoa, onde ela colocou aquele arquivo. E aí, se a pessoa recebe alguma coisa por essa visualização, tem algum problema em distribuição do arquivo dela, pelo menos está na fonte dela, né? Não fui eu que baixei o arquivo dela e coloquei aqui no sistema, tá? Até por pirataria, de repente você... Deu retorno de... Louco. Acho que é o teu mesmo, hein, Yuri? Vocês estão me ouvindo, pessoal? Tô. Mutei todo mundo e parou. Agora Alguém entrou pelo telefone e acho que estava dando retorno. Aí mutei todo mundo, tá? Se alguém precisar desmutar, é só desmutar aí e fazer a observação, tá? Então, só para avisar, aqui eu coloco os PDFs, né, em forma de URL, porque, por exemplo, aqui a gente tem um livro. Esse livro aqui, eu não quero ser responsável por piratear esse livro se eu colocar o PDF dele aqui. Então, tá o URL oficial dele aqui, a pessoa vai lá e acessa, tá? Se for um PDF seu, uma coisa, um artigo seu, coloca o PDF, facilita, tá? Aqui tem o questionário, ó, então eu consigo ver 37 de 59 alunos realizaram e tem 66 tentativas. Aqui eu consigo ver todos os alunos que realizaram, tá? Isso daqui tudo, de correção, essas coisas eu vou mostrar com mais calma para vocês. A gente passou quase que 1 hora do tempo que a gente tinha estipulado, tá? Alguém tem alguma dúvida, quer perguntar alguma coisa específica do que eu mostrei? Quer ver alguma coisa no futuro treinamento? Enfim, alguma observação? Pessoal? Ó, Yuri, eu gostaria sim. Eu gostaria que depois você me ajudasse a configurar aquela enquete, que eu adorei aquele negócio, aquele recurso, e não existe essa opção enquete na minha listagem de configurações. A gente faz um acesso remoto. Foi do Zoom que você está falando, né? Exatamente.
Exatamente. Faz acesso remoto, a gente descobre aí, professor. Beleza. Ô, Yuri. Oi. Clério, tudo bem? E o Yuri descobriu uma outra coisa melhor ainda, professor. A gente vai testar e depois ensinar vocês. Dá para usar como background o PowerPoint. Dá para usar ele como se fosse uma lousa virtual. A gente vai aprender a usar e vai passar para mesmo, vocês. da FAB, como se tivesse, você pode apontar assim, ó, tal coisa tá aqui, tal coisa tá aqui, como se estivesse dando aula mesmo. Eu falei para eles no começo sobre isso, mas ainda não mostrei porque eu ainda não testei. Eu gosto de testar as coisas antes. Eu tô louco para ver também, Yuri. Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Acho que o Clério queria falar. Tá, não, eu ia falar que eu não consegui pegar o começo da reunião, aí era importante aquela questão da gravação, que você já adiantou aí que vai postar pra gente aí os links, né? Eu vou disponibilizar. De ontem, eu ainda não disponibilizei porque estava no computador do Guilherme e a gente estava meio corrido hoje na faculdade, acabei que não consegui pegar com ele. Mas assim que possível, eu já disponibilizo a de ontem também. A de hoje eu já consegui assim que acaba e à noite aí eu já mando para vocês, tá? Tá com você, né, Yuri? Eu te passei como host aí, tá gravado na sua máquina, não é? Isso. A de hoje tá comigo, já coloquei para gravar, coloquei até depois do começo da reunião, porque eu lembro que o pessoal reclamou que os vídeos das reuniões do começo da pandemia, às vezes a gente ficava conversando no começo da reunião, a pessoa vai reassistir para tirar uma dúvida, tem que ouvir nossas conversas. Às vezes eram só conversas aleatórias. Então hoje eu só gravei a partir do começo do treinamento mesmo. Perfeito. Tá? Alguém quer fazer mais alguma observação? Podemos encerrar? Não, tranquilo. Tranquilo. Eu achei bem parecido com as plataformas que eu já tenho nas outras escolas, mas agora é uma questão de treinar mesmo. Obrigada. A gente utiliza a base Moodle, né? Que é a mais utilizada no mundo. E o nosso ele é personalizado pela Blackboard, né? Uma das maiores empresas de educação em termos digitais, né? Assim, acho que é a maior, na verdade. E ele é bem fácil de mexer, a gente tenta facilitar. Sempre que eu consigo personalizar alguma coisa para que facilite também para a rotina do professor, eu faço. Então, se alguém tiver alguma dúvida, eu estou sempre disponível, tá? No WhatsApp, o pessoal que me chama sabe. Às vezes eu demoro um pouquinho para responder, mas é porque ou estou atendendo alguma outra pessoa ou a gente está lá na correria da faculdade, tá? Mas eu estou sempre lá disponível, pode me chamar no meu WhatsApp, tá? Sempre que possível, eu atendo vocês em relação ao login, em relação à dúvida do sistema. Depois que eu aprendi que explicar em vídeo é mais legal ainda, tudo que vocês me perguntam eu respondo em vídeo já. Perguntar se está tudo bem, eu já mando o vídeo dizendo se está bem ou não, que aí fica mais fácil de entender. Beleza, pessoal? Acho que era isso. Opa! Acho que a gente pode finalizar por aí. Depois, de repente, a gente marca aí durante a semana alguma outra reunião para sanar dúvidas, mostrar mais coisas. Eu também mando os vídeos lá para vocês no WhatsApp, tá? Eu vou linkar tudo isso e até segunda-feira tá tudo certinho lá. Tá bom, pessoal? Vou agradecer vocês que participaram, que ficaram até agora comigo, quase que 2 horas, né? Não sei se foi cansativo ouvir minha voz, desculpa, mas é isso, pessoal. Obrigadão pela participação e até a próxima reunião. Falou, Yuri. Obrigado. Obrigado, Yuri. Obrigada, Yuri. Bom final de semana. Obrigado, Yuri. Bom final de semana. Obrigada, gente. Para quem ainda não é, bom final de semana. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.